Então, vamos Não, não começar tem do começo, problema não, fica à vontade. Aham. fazendo a apresentação, começando nossa apresentação inicial do Diário de Profissões. Como vocês escutaram no começo, esse é o quinto episódio do Diário de Profissões, se eu não estou enganado, quinto, sexto, estou perdendo as contas, vejam só, chegou esse momento. E hoje a gente vai falar com a Agatha sobre a profissão de comissária de voo, comissária de bordo, aeromoça. Sinceramente, eu nem sabia que tinham tantos nomes até a Agatha começar a trabalhar e ela começar a falar pro Bino, o Bino viu falando comigo. E aí eu fui descobrindo que tinha um monte de coisa sobre essa profissão, que eu sei um pouquinho só, olhando mais de longe, mas eu imagino que a maioria das pessoas não sabe basicamente nada, Agatha. Então, por favor, comece se apresentando, apesar de eu sentir que você falou para te apresentar. Galera, situar quem é você. Como é que você acabou nesse mundo aí da aeromoçazagem, da comissariazagem, dessa área aí dos voos? Então, o que eu tinha falado antes, quando ele tinha perguntado sobre eu me apresentar, é que essa é uma das piores questões, eu acho que alguém pode me fazer, porque eu acho que é uma coisa tão íntima que eu nunca sei se eu tô fazendo direito. Então, eu vou tentar. Oi, meu nome é Agatha Solimã, eu tenho 22 anos, eu atuei por um ano e meio como comissária de voo, que é o nome oficial, na Latam Brasil. E, bom, vou esclarecer todas as suas dúvidas a respeito. Não tá, Agatha, mas antes da gente continuar, porque senão eu vou me empolgar e o Binão vai ter que me cortar. Binão, solta o seu áudio. Você conseguiu arrumar seu áudio aí? Tá bom Sim, agora? já consegui arrumar. Era só um probleminha aqui no canal do meu áudio pra live. Tanto que vocês estavam me ouvindo desde o começo, né? Pois é. Sim. Ah, então era isso mesmo. Já foi arrumado aqui tudo certinho. Maravilha. Então, Agatha, já que você fez sua breve apresentação e você que estava em dúvida se você conseguia se apresentar, você conseguiu, mano. Bem sucinto. Bem sucinto. Como é que você chegou nisso de trabalhar como comissária de voo? Eu posso chamar de aeromoça também, porque para mim esse sempre foi o nome. Pode Comissária chamar de é super, aeromoça, super comissária novo. de bordo. Assim, ainda que o termo oficial, até onde eu sei, sei lá, até onde está na minha carteira de trabalho, seja comissária de voo, é muito comum que todo mundo chame de aeromoça, que é um termo mais antigo que o pessoal usava. Então, quando me chamam assim, eu não importo, não. Tem gente que se dói e fala, não, tem que se chamar certa, comissária de voo. Mas, gente, o que importa é a intenção, e a aeromoça tá ali, ó, pau a pau, só mudou a época. Não tem problema, não. Maravilha. E como é que você chegou nisso, Agatha? Você resolveu, você queria ser esse tipo de criança? Porque eu, sinceramente, eu tenho uma vaga noção de como é que faz para ser, mas eu não saberia nada se não fosse você, porque a gente se conhece e você falou por cima já, mas meu Deus, eu não fazia ideia de como é que se faz para ser uma aeromoça ou comissária de voo. Então, começou quando eu era criança, eu também não sabia nem que a profissão existia, porque onde eu moro, com os meus pais, mal passa avião em cima, então realmente não tinha nem muita noção. Até que eu e meus pais, a gente fez uma viagem para, se eu bem me lembro, foi para Goiás, e foi pela TAM na época, e eu descobri que tinha gente que era paga para isso, paga para receber o pessoal no avião, para cuidar deles, dar tchau e segue em frente, sabe? Viajando o Brasil todo, o mundo todo. E aí eu fiquei muito encantada, descobri a profissão e falei para meu pai: olha, é isso que eu quero. E aí eu comecei a entrar nas escolas de idiomas, eu comecei com o inglês só depois de muito mais velha, eu comecei a tentar o francês, né? Tanto é que estamos ainda na tentativa. Mas eu queria, eu sempre que eu quando eu, na fase de crescimento, eu queria muito, muito, muito. Só que o meu outro problema é que eu adoro estudar. Eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar. Era uma coisa que me incomodava muito não ir para a área da faculdade, da área acadêmica, sabe? Não cursar alguma coisa. Então, eu fiquei, como eu ainda fico, ali com os dois planos intercalados. Quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha certeza do curso que eu queria fazer na faculdade. Eu sabia que era na área de biológicas, então eu arrumei um emprego no hospital na área do centro cirúrgico, na farmácia do centro cirúrgico que eu trabalhava, que era perto da biomedicina, então eu já ficava ali meio de olho nas outras áreas. Mas eu usava o meu salário desse primeiro emprego para fazer o curso de comissária, que é um curso que demora 4 meses para se fazer e nele aborda todo o preparatório. Ainda no Brasil é necessário ter o certificado desse curso teórico que esse curso teórico fornece, para você poder concorrer numa empresa aérea. Além disso, também é importante, enfim, a escola te prepara, é importante a aprovação nos testes tanto teóricos quanto práticos. Eles vão te ajudar a conseguir o seu número da ANAC, que é vital para você conseguir um emprego. Enfim, e aí começou aí. Eu dei o pontapé no sonho exatamente por eu não saber
se eu queria mesmo a área acadêmica. Então eu falei, tive esse sonho, vamos ver se realizo. Só que assim que eu terminei o curso, ainda que seja de 4 meses, eu fiz o Enem, passei na faculdade, deixei o curso de lado, falei, eu tenho um curso de comissária, mas não tem ninguém contratando, vamos deixar ele de canto. E eu joguei para escanteio. Eu fiz o curso, um ano todo do curso de enfermagem na UFSCar. E no final do ano, como se fosse aquele raio divino, eu vi no Instagram que ela tinha aberto vagas para comissária de voo. Eu falei, tô fazendo nada, vai ter as férias escolares, 3 meses de férias. Por que eu não faço? Um negocinho, uma provinha. E aí eu fui contar, né, pro meu digníssimo namorado, o que ele achava. E ele tava, meu Deus, você ainda não fez a prova, pelo amor de Deus, faz, você tem que fazer, você vai passar. E eu, na minha cabeça, eu falei, não tem chance de eu passar nessa prova. Fiz as provas online, que a empresa solicitava, que eram a primeira fase. E eu lembro até hoje, no último dia de aula, eu pegando o ônibus para voltar para São Paulo, eles me chamaram. E aí que começou a saga de verdade, porque até então eu tinha jogado para escanteio o curso de comissária, não era uma coisa que eu pensava a respeito. Foi nesse dia, nessa rolagem de feed do Instagram, que eu vi a vaga, eu me inscrevi e eu passei. Tanto é que foi a única empresa aérea que eu cheguei a me inscrever, o único processo seletivo que eu fiz. Então, às vezes eu até fico com medo de falar sobre a experiência, porque eu só tive uma. Ah, nossa, mas nada. Eu acho que não, tipo, como é uma coisa muito. Primeiro, você falou muita coisa. É difícil processar tudo. Tipo, passou meio que deu um overview em tudo Ai, que você desculpa, fez. fala muito. Não, Exatamente. relaxa. É bom que a galera já pega o panorama, mas a gente vai entrar mais específico em cada coisa. Mas eu acho que é muito válido, porque, primeiro, é uma coisa muito. Eu sinto muito nichada ainda. Apesar de você ter falado do. Tipo, esse jeito que você descobriu o curso e tudo mais, a galera que quer ser comissária, muitas vezes provavelmente nem sabe qual que é o caminho, então mesmo você não tendo ficado tanto tempo, apesar de eu achar que você ficou bastante tempo, na real, é um tempinho aí, mas você, certo que tem gente que ficou mais tempo, mas só essa sua experiência de como é que é o começo, o que que rola, já vai ajudar muito a galera, pelo menos me ajudaria se eu tivesse querendo ser um comissário, no caso, né? Flexiona aí em gênero, todo no Comissária, português. tá Tá, perfeito, vamos lá, perfeito. vamos lá. Vamos falar mais do curso então, né? Como que é o curso? Que disciplinas você vê no curso? Quais a parte teórica, qual a parte prática? Essa é aquele tipo de pergunta que provavelmente eu deveria ter dado uma olhada antes de falar, mas vamos lá que eu devo saber de cor salteado. Mentira. Não, eu gosto dessas Mas perguntas assim, na real, porque, tipo, no fim, eu falava isso no. Eu ficava pensando isso quando eu dava aula, que depois de um tempo, tipo, depois da aula é mó facinho você lembrar das coisas. Mas depois de um tempo, o que você lembra daquela matéria é o que realmente ficou. Então, é legal ver, assim, o que fixa mais, assim, pra você que trabalhou, que ficou mais forte. Interessante. então, vamos lá. As matérias do curso. Olha, igual você falou, as que fixam mais são as que vêm mais fácil na mente. O curso, ele é bem abrangente, de verdade. Eu não achava que eu precisava saber tanta coisa. Eu acho que tem muita gente que vai com aquele sonho de, ai, o luxo, a fama, o sucesso. Gente, calma, pé no chão. Você é responsável por umas 220 pessoas ao mesmo tempo. Então, calma, dá uma segurada que o curso é bem extenso. Tem combate ao fogo, emergência, que vai abordar sobrevivência na terra, no mar, no gelo, no deserto. Tem a parte de meteorologia, conhecimentos gerais de aeronave, ou seja, você tem que saber absolutamente todas as partes que estão ali dentro daquele avião, a forma como ele é composto. Você tem que saber sobre a regulamentação, e direito trabalhista, basicamente para você conseguir atuar de maneira melhor, vamos dizer assim, de uma maneira adequada, porque, gente, depois eu explico a questão da escala, mas é muito importante você saber direito trabalhista e a regulamentação da aeronauta, porque é você por você mesmo na escala. Tipo, a empresa faz a parte dela, mas como o mundo dentro dentro de aviões é muito doido, às vezes as coisas podem sair um pouco do controle, então é muito importante essa matéria. Quando eu estava estudando, eu lembro que eu não valorizava ela de jeito nenhum, mas ela é muito importante, eu juro que é. Então eu estudei essa parte também. Enfim, eu tive aula de maquiagem, eu tive aula de etiqueta e duas Meu matérias Deus. também muito importantes, porque quando eu entrei nesse curso, eu não sabia fazer um rabo de cavalo. E eu também não sabia maquiar. Eu não
sabia passar uma base. Não que eu seja muito boa agora, assim, eu espero que esses 360p aí estejam disfarçando a minha maquiagem, que eu juro que era boa para trabalhar. Mas essa aula também foi muito importante. Ahn, eu acho que essas foram as que me marcaram mais. Ah, primeiros socorros, meu Deus. Teve aula de primeiros socorros também, que honestamente foi a que eu mais usei quando eu estava trabalhando. Mas eu acho que essas foram as que me marcaram mais. Eu lembro que eu tinha vamos dizer assim, uma grade de estudos que eram cerca de umas 15 matérias, então com certeza eu deixei várias de fora. E eu sinto muito por isso, professores meus. Nossa, 4 matérias. É 15 matérias em 4 meses, é muita coisa. Mas aí você vai lembrando de outras no decorrer do que você fala, mas essa parte mais prática, teve alguma. Eu imagino que o primeiro socorro seja bem prático, porque você falou que dividia na parte mais teórica e a parte prática. Qual que era essa da parte prática, além de primeiro socorro? Tinha mais Então, alguma? a parte teórica, a gente teve a parte teórica de todas as matérias, inclusive as práticas. A parte prática foi, na verdade, a parte que todo mundo fala de sobrevivência na selva. E foi quando a gente foi levada para o meio do mato para ficar treinando. O que a gente faria se... Perdão. O que a gente faria se o avião caísse? Então, essa é realmente a parte prática do curso e é a parte também reprovatória. Então, pelo menos no meu curso, na minha escola, se você se recusasse a fazer as coisas ou se você não tivesse um desempenho satisfatório, você podia ser reprovado sim, porque aquela era uma das avaliações finais. Também contava. E tem bastante cursos, Agatha, nesse tipo de aero para ser comissária? Tem em todo lugar? É fácil de Pode falar, era achar? um moço, não tem problema. Desculpa, eu tô me estressando. Então, eu tô ponderando a minha resposta porque pode afetar muita gente. E eu sei que existem cursos online, inclusive. Não sei referente a como eles fazem a parte prática, se a teórica é online, depois eles fazem a prática, mas eu sei, gente, que existe a parte. Existem cursos online para ser comissária de voo, para ter a formação para comissária de voo. E eu conheço muitas escolas, principalmente em São Paulo. É porque, bom, São Paulo você procura qualquer coisa, você acha, né? Mas tem sim. É assim, que eu saiba que tem bastante. E aí vai daquilo. Às vezes é interessante você pegar uma escola que você sinta que consiga te ajudar no futuro. Por quê? Muito, antigamente, não sei agora, muitas empresas aéreas utilizavam as escolas de comissários como uma base para recrutar possíveis comissários. Então, se ela tinha uma seleção, ela perguntava na escola tal: Oi, então, por favor, manda o currículo de todos os seus comissários que atendem a essas características. As características básicas eram tipo inglês avançado, espanhol avançado, que já tem um cursado, que estejam se formando, enfim. A empresa delimitava quais eram as características que ela gostaria, mas não físicas, viu, gente? Não, calma. E, e aí ela recrutava a partir de escolas. Então é interessante que você, ainda que seja possível, mas que você vá realmente para aquelas que você sinta que tem um renome, que podem te ajudar no futuro. Eu sei que é errado falar isso, é um pouco errado, né? Não, Mas não, Isso não. Acho que faz não é não. sentido no fim das sei. contas, né? É, faz sentido. Faz sentido. É tipo, engenharia de produção tem. Eu faço na UFSCar e tem empresa que só contrata engenharia de produção da UFSCar. Igual tem empresa que é contrato da USP, e eu imagino que essa parte de aeromoça sucumbir, não teve jeito. Tipo, seja muito concorrida. Eu não vejo um mercado, eu não sei o tamanho do mercado, se tem muitas vagas, como é que funciona, mas não é uma coisa muito comum de ver pessoas assim. Então, eu imagino que a seleção seja bem apurada, né? Antes da gente ir para aí, a gente já sabe que dura em média 4 meses o curso. Em São Paulo tem bastante. É bom fazer numa escola que tenha boa relação com as empresas. Mas quanto que custa o curso? Tan, tan, tan. Ai, Gabriel, você é tão engraçado. Então, é, é uma facadinha. Eu não lembro os valores exatos, porque, gente, eu fiz esse curso, era 2017, me dá um desconto. Eu sou uma senhora de idade já. Mas ele custa pra lá de uns 1.500, assim. O curso todo? É, Nossa, Ah, não é então tão é caro. tranquilo. foi. Não é tão caro quanto eu imaginava, não.
É caro, mas as unidades são então, caras. mas igual eu falei, varia de escola. É errado eu estipular um preço, porque às vezes as pessoas podem começar a procurar. Ah, ela falou só o preço, vou procurar tal preço. Eu fiz o curso É. 3 anos atrás, entendeu? Olha a inflação aí, gente. O que vocês vão acreditar nos valores que eu falo? Mas custava cerca de uns 2K, assim. E era Custava. bastante gente na sua sala ou era pouca gente? Tipo, quantas pessoas? Você lembra quantas pessoas tinham na sua sala? Quantos se formaram? A taxa de desistência? Só as perguntas complexas aqui. Exercitar sua memória. Olha, Vamos aí eu pensar em lembro sala. dos Eram mais de pontos pra 10? você Era mais de acredita? 10? Não, tinha umas 20 pessoas, pelo menos umas 20 pessoas na minha sala. E, assim, a minha era uma turma, e tinham outras turmas. E eu lembro dos rostos das pessoas, e o que mais me marcou foi que a gente tinha pessoas tanto recém-completado 18, tipo assim, completo 18 semana que vem, viu, gente? Quanto pessoas de 36, 40 anos que estavam entrando no mercado agora. E que, gente, tudo é possível, vale sim a pena, não importa a idade. Então, para mim, foi muito chocante essa parte da idade e principalmente a parte de homens. É uma profissão, infelizmente, que é tida como majoritariamente feminina, né? Então, na minha sala, tínhamos 3 meninos, três, total. Sim, e era isso. Na turma eu fazia à noite, né? Eu trabalhava durante todo o dia, eu ia pra lá à noite. Na turma da manhã era um número bem similar. Então, por favor, homens, participem também, é tão bom. Tá bom ter homens na tripulação pra salvar o dia às vezes. Isso foi Legal. machista. Não, é sério. Teve situações em que a gente precisou, por exemplo, carregar uma pessoa. Você entende? Não, eu não tô falando mulheres são menos fortes. Eu sou fraca, eu admito, sou fraca. Eu trabalhei voei com comissárias que eram fisiculturistas, jogadores de handebol, jogadores profissionais de futebol no tempo livre, sabe? Eram umas coisas super. E eu, fracote, que não levanto nem um saco de arroz direito, entendeu? Tipo, eu abria e fechava a porta, tava ótimo. Então, quando a gente teve que carregar, era uma mulher super pesada, porque ela era uma mulher adulta de 40 e tantos anos, viu? Não tô falando que tipo, ela era gorda, por isso eu não carreguei. Não, ela era pesada porque ela era adulta. E eu não conseguia carregar, e o resto das mulheres da minha tripulação, gente, elas eram isso aqui. Elas não me aguentavam. E a nossa sorte é que a gente tinha um amigo meu que tava voando junto comigo, por sorte, ali, que o apelido dele era Hulk. Tipo, eu literalmente olhei pra gala traseira e falei, Hulk, me Vamos ajuda! chamar Aí o aquele Hulk. Hulk que pegou a mulher e levou a mulher embora. Porque eu não daria conta. Então, por favor, homens, vocês também são válidos. Não só por causa do Hulk, não. Mas vocês são muito válidos na profissão. Sim. É muito legal. Até a ideia, a gente falou isso na mecânica, que era para mais mulheres entrar, e nesse caso estava falando para mais homens entrar. Acho que, no geral, é sempre bom ter um equilíbrio, sabe? Eu não gosto dessas ideias de profissões que são de mulheres, profissões que são de homens. No geral, o mundo ideal para mim seriam profissões que são profissões. Aí a galera ali vai, na média 50% homem, 50% mulher, nas profissões acaba que é 50% cara também. Não, Mas é legal. desculpa, só para antes da gente sair do tópico de 50-50 essas coisas. Para vocês terem noção de como era uma profissão apenas feminina ou majoritariamente feminina quando ela surgiu, enfim, quando ela se desenvolveu, na época que ela até o Brasil ainda era TAM, antes da fusão dela com a Alan do Chile, essas coisas, tinha uma regra, assim, ouvi dizer, obviamente, pessoas que voaram, que existe o chefe de cabine que fica lá na frente, e tem uma outra posição, vamos chamar assim, de pessoa atuante, que também fica lá na frente. Essa pessoa que ficava trabalhando junto com a chefe deveria necessariamente ser uma mulher. Sempre, todas as vezes. Porque ela seria responsável de buscar o embarque. Ou seja, trazia os passageiros da plataforma ou enfim, do ponto de embarque do aeroporto até a porta do avião. E a recepção deveria ser feminina.
Sempre, sem exceções. Se a tripulação fosse 100% masculina, um cara iria desembarcar, iria embarcar uma menina, porque não podia. Meu Então, Deus. é nesse tipo de profissão majoritariamente feminina que a gente tá falando, tipo, bem extremo. Eu acho babaquice. O que que tem a ver? Porque às vezes os embarques são remotos, que é quando antigamente. Ai, como que eu posso explicar? Esses embarques remotos são aqueles que você faz através de ônibus, não diretamente de uma ponte, vamos dizer assim, uma ponte de embarque. Sabe, quando você sai andando do aeroporto e já tá dentro do avião? Isso é um embarque direto. O embarque indireto é quando você usa escada, quando você vem de ônibus ou você anda na pista. E nessa parte de andar na pista, também era responsabilidade dessa comissária, mas assim, 100% feminina, que devia estar lá, ali na frente. E às vezes era debaixo do stall forte, ela tinha que descer e subir aquela escada 15 vezes, buscando 15 vezes passageiro, e era isso. Então, não, Sim, legal. muito bem pontuado. É bem um reflexo de como a estrutura toda foi montada para ser meio, para fazer com que a profissão seja uma profissão de mulher, e a ideia é tomara que vai se desmontando aos poucos, né? Ou bem rápido, de Sim, preferência. Assim. Pelo menos não tem, já não tem mais essa direcionamento aí de obrigação de ser mulher, a moça que vai receber. Já temos um pequeno avanço aí. Sim. obrigada. Voltando aqui mais nos trilhos, nos trilhos aéreos, né? O que seriam os trilhos no ar. Enfim, como que é o processo seletivo? O que você pode falar dele? Ai, Quantas ai, etapas Vitor. são? Quanto tempo dura? Uau, Como é que então, funciona o sobre o trem? processo seletivo, não autorizaram a gente, não sei se só porque eu fui demitida quebram esse protocolo, mas a gente não é autorizado a falar sobre exatamente o conteúdo do processo seletivo, porque isso pode estragar o processo seletivo futuro, esse tipo Sim, de sim. coisa que a gente tem que fazer o melhor para ser justo. Então, eu vou falar por cima sobre o que se trata. Inicialmente, eu fiz o. Inicialmente, não. No processo da Latam foram um total de 10 ou 11 fases, se eu não me engano. 10. Se Meu picar direitinho, amigo, fica umas 10. Durou 3 meses, ou seja, durou as minhas férias inteiras. Foi bem longo, bem extenso. E cheio de surpresas, porque, bom, era o meu primeiro. A gente começou com a primeira fase sendo totalmente online. Foi uma videoentrevista, eu tive que fazer vídeos para eu ser inicialmente aprovada, respondendo perguntas em inglês e português. A gente também teve teste de personalidade, essa teste vocacional, teste de personalidade, que é meio que uma burocracia natural de processo seletivo, eu acredito. Teste de português, inglês e espanhol, pelo Vagas também, na minha edição, todos de múltipla escolha. E aí depois, quando foi a parte presencial, também tivemos teste de português, escrito, e teste da língua do idioma selecionado, por exemplo, inglês ou espanhol. Eu escolhi inglês, então minha prova teórica escrita realmente foi de inglês. Tivemos entrevista com a gerência, entrevista com a supervisão, tivemos entrevista com a RH, entrevista no idioma, né, que é para ter a certificação da ICAO, porque eles pediam nível avançado ou nível intermediário, eu não me lembro agora, para ser aprovado. Então, não adianta você falar que tem, eles querem provar que você tem, então vinha um representante para realizar o teste. Deixa eu ver o que mais que tem. Teve toxicológico, teve mais entrevistas, gente, entrevista em grupo, teve dinâmica em grupo, teve, que eu fiquei muito assustada por sinal, e teve uma dinâmica chamada dinâmica na prática, que era sobre conhecimentos, para colocar na prática conhecimentos teóricos sobre comissários, vamos dizer assim. Que foi muito emocionante, diga-se de passagem, foi muito bom. Eu acho que são essas, são. Gente, eu fiz tanta entrevista que chegou uma parte que eu acho que eu esqueci o que eu tava falando já. Porque se eu fosse mentir, eu não ia lembrar do que eu tinha mentido, você acredita? Porque foram 3 meses, gente. Ninguém sustenta mentira tanto tempo. Quer dizer, eu não sustento uma mentira tanto tempo. Então, quando eu fui aprovada, eu nem sabia por que eu tinha sido aprovada. Porque eu falei, gente, esse pessoal tá louco. Eu não lembro o que eu falei. Mas deu alguma coisa certo. E basicamente é isso. Eles vão testar muito conhecimento teórico. No Dalatan especificamente, eles queriam mais conhecer você do que a teoria. Eles já tinham testado a teoria.
Então, eles precisavam saber se a pessoa que eles estavam contratando era a pessoa ideal. Então, foi muito sobre quem é você, sobre por que você está aqui, o que que você espera no futuro. Tanto em inglês quanto em português, viu, gente? Eles perguntam tudo. E acho que foi basicamente isso. Nossa, parece Bastante que isso. as línguas estão bem ligadas, né? Tipo, você saber outros idiomas está bem ligado, porque parece que o curso, na teoria, todo mundo vai ver a mesma coisa. Então, eu imagino que isso de línguas e tudo, imagino principalmente línguas seja uma coisa bem forte para quem tem interesse em seguir assim para a área, né? O diferencial aí, né? Não, eu Eu diria não que sei se é não é o diferencial diferencial. necessariamente, é tipo obrigatório. Não, eu não, não vi até agora uma empresa aérea que contratasse alguém sem idioma, tipo assim, idioma secundário. Tem a fluência, obviamente, na língua nativa, que é o português, que às vezes eu também esqueço como se fala, mas principalmente você precisa ter a língua secundária, você precisa saber o espanhol ou o inglês, de preferência, porque são as línguas que eles dão prioridade na hora da seleção. E se você tiver, gente, a língua da tribo isolada, do meio do mato, coloca no currículo, né, Enem? Porque vai que eles testam você. Mas só se você tiver certeza do que você tem. Tipo assim, você fala, você vai entender. Se eles derem um texto para ler, você vai ler? Porque a prova de idioma não é só, ai, vamos conversar. É tipo, lê esse inglês, agora traduz do português para o inglês, agora traduz do inglês para o português. Agora me fala sobre a sua vida, me fala sobre a sua sétima antepassada. E você entende? Tipo, descreve essa cena. Pula de um helicóptero em inglês. Acho que pular de Então, você tem que helicóptero ter é nada a certeza do que ver. você está falando. Não adianta você falar, eu falo, né? E chega lá, então fala, fala. Fala o quê? Não, não tem como. Ele vai preparado, porque não adianta mentir no currículo, isso não existe, não adianta. Legal, legal, é bom. É verdade, eu não tinha pensado nisso, de que. Isso que você falou é bem real, na real. Que você coloca muitas fases, se as fases fizerem sentido, a pessoa, tipo, se ela não for ela mesma, não vai ser sustentável por muito tempo e ela não vai conseguir manter a mentira ou o personagem que ela criou ali. Ou meter o louco no inglês. Tem o João Santana ali, vai ter que realmente manjar das coisas, vai ter que realmente mostrar quem você é, né? Porque parece que é um fator muito importante, porque no fim das contas você vai trabalhar com gente, né? Pelo que eu entendo. Mas, Agatha, vamos voltar um pouco antes ali, porque tem uma pergunta que a gente deixou em aberto, que a gente não fez, e acho que agora que você já falou um pouquinho mais, cabe. Qual que é o papel da comissária da aeromoça dentro do avião? O que, que ela faz ali? Se você conseguir falar também um pouco sobre a galera, como é que é a dinâmica dentro do avião, acho que é legal para o pessoal entender também. Chato comigo. Então, antes de mais nada, eu quero derrubar de uma vez por todas a ideia de que comissária ou aeromoça é garçonete de avião. É uma coisa que eu escutei de muita gente, inclusive de passageiros, então estejam com o psicológico preparado. A gente tá ali, quando você é comissária, quando batem um carimbo na sua carteira de trabalho, você vai trabalhar, você é responsável pela segurança de voo. Você é responsável pela segurança da aeronave, daquelas pessoas, da tripulação e de si mesma. Você vem em primeiro lugar. Todo mundo fala, passageiro vai vir em primeiro lugar, o passageiro tá sempre certo. Não, o passageiro não tá sempre certo. O passageiro não vai em primeiro lugar. Você tem que proporcionar ali, quando todo mundo chama de comissária, você está proporcionando a melhor experiência do cliente com a marca. E é aquilo. Você vai fazer o melhor dentro da segurança de voo. E o que ele quer não é possível? Não é possível. Não tem vamos ver, dessa vez passa. Não. Porque quando vai acontecer uma emergência, se o avião for cair, ele não vai sair na sua escala. Ele não vai sair memorando, falando: olha, na terça-feira eu vou cair, viu? Não deixa o fulaninho de tal colocar a bagagem na frente da porta. Não, gente, não. Então, se atenham às regras, a gente está ali para se ater às regras e cuidar da segurança. Para um princípio de fogo acontecer, ele também não vai avisar. E muitas vezes pode ser causado por um passageiro. Então, o papel essencial da comissária, enquanto em serviço, além de garantir a experiência máxima do cliente com a marca, é principalmente garantir a segurança do voo. É tipo, é isso.
não vai servir bebida. Se não tiver bebida, você ainda assim é comissária. Se você não servir comida, você ainda assim é comissária. É Entendeu? Segura. basicamente um passeio da quinta série de ônibus, só que é um monte de gente grande. E se eles colocarem a cabeça pra fora do ônibus, não é uma multa, é um avião que cai. É tipo isso. Você é a tia. É isso. E, É bem assim. Só que às vezes é um passeio de quinta série com adultos com a mentalidade da quinta série. Então, e você nunca sabe quem você encontra, então é sempre bom ter a mente aberta e igual para trabalhar, eu tinha, como que eu vou explicar? Para trabalhar eu tinha um nome de guerra, então ninguém me chamava de Agatha Soliman. Se alguém me chamasse de Agatha, ou se alguém fala Soliman, eu ia ter certeza que é alguém que me conhece, porque quando eu ia trabalhar eu tinha um nome de guerra, que era Atena, e que eu sinto muita falta às vezes, por sinal. Atena? Sim, é a deusa da sabedoria, da estratégia de guerra, enfim, ela é Todo mundo maravilhosa, tinha a um. gente recomenda. Mitologia grega. E eu escolhi exatamente por isso, porque é a deusa da sabedoria, da estratégia, e era o que eu queria no meu trabalho. Então, quando eu ia trabalhar, a certeza que eu tinha era que eu estava indo lá e eu era outra pessoa, eu não tinha problemas, eu não tinha carga emocional, eu não tinha nada disso. Eu estava indo lá com a consciência tranquila. Então, se o passageiro vier e gritar na sua cara, você vai fazer o quê? Tentar, calma. Você não vai gritar de volta, você não vai ficar, meu Deus! Então, eu ia lá de consciência tranquila, um novo começo, sabe? Eu é, nunca precisei levantar o tom de voz para falar com ninguém, não teve nenhuma situação que eu realmente falasse, ok, agora saiu do controle, vão chamar a Polícia Federal. Então, você tem que estar lá. É, às vezes acontece. Quer dizer, a minha chefe ameaçou de chamar, mas eu não chamo. Enfim, a questão você tem que ir lá com a consciência tranquila, porque às vezes você vai encontrar realmente alguém que tá com o espírito da quinta série. Ou às vezes é a quinta série que tá viajando numa excursão da escola. Já aconteceu. Não quinta série, mas acontece excursões escolares. Então, vai com a mente aberta, você não sabe o que você vai encontrar. Cada pessoa é uma pessoa, você não sabe o que ela tá passando. Então, sejam amáveis, sejam gentis e sejam responsáveis. Você falou sobre a dinâmica no avião, né? Sim, mas Estou antes, isso, a enganada. dinâmica. Mas antes, você falou, tipo, como é que você vê agora o papel da comissária, mas antes de você entrar, você também tinha essa visão? Tipo, quando você começou a fazer o curso, você achava que era papo de garçonete, então. Não achava que era garçonete, mas eu realmente não sabia o que elas faziam direito. Tipo assim, era um mistério. Ah, eu viajei, antes de ser comissária, eu tinha viajado 2 vezes de avião. Então, eu não sabia exatamente o que elas faziam. Porque eu era muito distraída. Então, eu tirava soneca, tava comendo, sabe? E era tipo, mundo da lua. Eu viajei muito nova. Eu tinha, 12 anos, eu não tava nem tchum com as mulheres. E aí eu não sabia exatamente. Tanto é que quando eu fui contratada, ai que vergonha, gente. Quando eu fui contratada, e aí a gente foi, por exemplo, ter aulas sobre, eles usavam termos de coisas que tem no avião e que para pessoas que conhecem a área vai ser óbvio. Para mim não era. Então foi tudo muito difícil no começo, porque eu não sabia os termos. Eles usam termos tipo, sobre aquele lugar que você guarda as bagagens em cima, se chama bin. Não Bin, que fazia bin? a O que é bin? menor ideia que era Bing até você falar. Mano, aí tem, tipo, a cozinha traseira e a cozinha dianteira do avião. Mas não é cozinha. Que lá também não é só cozinha. Mas não é cozinha, é galley. E aí falavam, aí, não sei o que, não sei o que. E aí você vai ter um extintor de incêndio localizado na galley dianteira, outro na galley traseira. E eu ficava, gente, o avião vai pegar fogo, eu não vou saber onde é que é esse negócio. A galera que dá E aí, nome também é terrível. Tinha que chamar de cozinha os bagulho de trás e cozinha os bagulho da frente, alguma maleiro, coisa chama de assim. maleiro em cima, né? Cara, que maleira, a maleira é bom. Meu Deus, que galera pra dar nome. Eu não sabia. Então, quando eu fui fazer a gente foi fazer uma visita num avião que estava em manutenção, no hangar da Latam. Eu aprendi lá, faltando, tipo, semanas para eu começar a trabalhar. Eu aprendi lá como que, por exemplo, abrir e fechava um bin, como que reclinava uma cadeira,
como que colocava um cinto, porque o cinto das comissárias é diferente, então tudo eu fui fazendo na hora. Tanto é que eu tava muito atenta, tinha gente que tava achando que era passeio lá, né? Tava super. Eu tava, não, gente, vamos focar aqui, porque tem gente, pode ter gente aqui que não faz a menor ideia de onde tá entrando, então é bom a gente saber. Eu quis gravar na minha mente, porque imagina, dar um BO e eu vou falar, ai, onde que era mesmo aquele negócio que eles falaram? Mó medo. Agora sim, Agatha, a outra pergunta era realmente do como é que funciona dentro do avião, quem que vai junto da comissária, quantas comissárias são. Eu não sei que não deve ter um padrão, tem vários tipos de avião, mas tipo, o mais comum, assim, só pra gente pegar a ideia, porque eu mesmo nunca viajei de avião, então só pra eu conseguir visualizar qualquer ideia. Então, aviões. Eu só voei os Airbus da frota 320, que a gente fala família 320. Então, eu voei o A319, A320, A321. E realmente, para cada avião existe uma formação diferente. Quando eu estava voando no 319, gente, será que eu ainda lembro isso? Eu lembro que eram três comissários e acho que eram 144 passageiros. Falei com uma certeza que parece que deu certo, né? Eu Gente, confio, eu confio. Se não era, deve ter virado. agora eu vou. Nossa, buguei aqui, não, Aí a não vou lembrar. comissária é Enfim, eram três piloto e copiloto? comissários e acho que 144 passageiros. Eram o 320, o A320, eram quatro comissários para alguns passageiros, muitos. E para o 321 eram 220 passageiros para cinco comissários. É importante observar a proporção porque você é um comissário para cada 50 passageiros, mais ou menos a proporção. E isso é lei. Se tiver um comissário faltante, desembarcam 50 pessoas, como já aconteceu. E aí 50 pessoas estão no chão porque não tem um comissário para suprir. Isso acontece principalmente em base que não é base da companhia, então ela não tem tripulação ali e a escala não consegue reajeitar, rearranjar de uma forma que alguém consiga estar. E aí, meu filho, desembarca 50. Como que faz isso? Não sei. Você pergunta para quem trabalha no aeroporto, que eu não sei. Eu ficava com medo desse povo, que ele sai bravo, né? Eu ficava, não. Depois você me avisa aí quem desembarcou. E aí o piloto. Então, o piloto. Sempre falaram para mim que tem copiloto, então por favor não destrua meu mundo. Deve ter o copiloto, os comissários e os passageiros. E aí fé com fé e vamos de Isso. voo. Um piloto, né, que a gente chama de comandante, um comandante, todo mundo, enfim, é denominação do máximo, mas não importa. Enfim, é um piloto, um copiloto e a quantidade de X de comissários com base nos passageiros. E aí existe a rotatividade entre as funções dos comissários. O chefe é o único que não rotaciona, ele está sempre lá na frente, porque ele é responsável também pela comunicação entre a cabine de comando e a cabine de passageiros. A cabine de comando é onde o piloto e o copiloto ficam, caso ninguém saiba, porque eu também não sabia quando eu entrei. E a cabine de passageiros é a cabine onde, enfim, os passageiros ficam. E o chefe de cabine é aquele responsável pela comunicação entre esses espaços e também pela segurança da cabine de comando, caso, por exemplo, aconteça algum tipo de emergência em que precise fazer um pouso de emergência. O chefe também é responsável por verificar a segurança deles. Enfim. Ele não rotaciona, ele também faz a comunicação com o pessoal de solo, ele faz a comunicação com o pessoal de manutenção, enfim, ele tem umas obrigações específicas, mas outras que ele também pode delegar. Então, é importante que você, além de saber a sua função dentro daquela aeronave, também seja consciente das funções do chefe. Que, como são muitas, às vezes você vai ter que suprir ou dar aquele toque. Tipo, chefe, você lembrou de fazer aquilo lá que você combinou, que você ia fazer? Acontece, tá todo mundo sobrecarregado um dia. E essa é a principal função, que é a de chefe. O A1, que é auxiliar 1, pelo menos eu tô falando, gente, tudo com base no que eu aprendi na Latam. Então, se você dá Gol ou dá Azul, ou Futuro Itapemirim aí, tiver outras opiniões ou for diferente, depois você deixa nos comentários. E me avisa, porque eu também não sei. Enfim,
Existe a função do A1, que é o auxiliar 1. Ele é responsável por ficar lá atrás, junto com o auxiliar 2. Esse auxiliar 1, ele vai ajudar na passarela, pelo menos no 320, vamos falar que é o mais simples. Ele vai ajudar na passarela, ele vai ficar responsável por toda aquela área, ele é responsável pela porta 2 Lima, se eu não me engano, que é 2 do lado esquerdo. Então, se acontecer qualquer coisa, aquele é seu lado. Ele é responsável por o cheque de equipamentos daquele lado. Ele é responsável pelo cheque do lado do banheiro daquele lado. Então, tudo é bem setorizado. O A2 é o único que possui uma função um pouco mais diferenciada, que é o auxiliar 2, e ele é responsável pelo recebimento da comissaria, que são bebidas e comidas que entram no avião, que saem do avião. Precisa estar tudo checado, você precisa ter a ciência de embarcou tudo que devia, por que que não embarcou e quantas etapas a gente consegue fazer. Que é basicamente fazer um racionamento de, por exemplo, a bolachinha que a gente tem, dura quantos voos? Quantos voos ela precisa durar? Como a gente consegue dividir? Porque não pode faltar nada. Quer dizer, faltar as coisas pode, não pode faltar água. Então, essa era basicamente a maior contagem que a gente fazia. E o auxiliar 3, que ia lá na frente, auxiliava o chefe na parte dianteira da passarela e também no recebimento enfim, receber os passageiros e nas funções que ele pudesse delegar. Mas era, assim, essa era uma configuração básica. Se faltasse não, mas se tivesse no 319, que precisa de um comissário a menos, a única coisa que mudava era que a posição do auxiliar 3 deixava de existir, e se adicionasse um comissário, esse A3, enfim, aí mudava tudo mesmo, não tem o que fazer. Esse A3 virava 4 e adicionava um que virava 5, mas basicamente todos têm a mesma função, a não ser o auxiliar 2 que precisa ajudar na galley traseira com recebimento de comissaria e o chefe, todos ali estão a mesma função, é receber passageiro, ajudar com bagagens, fazer o cheque de equipamentos da estação denominada e bênção. E é isso, você vai ser o responsável pelos passageiros naquele setor. Nossa, então, tipo, essa divisão toda bem pra segurança, pelo que eu senti, porque tem esse que tem um papel mais diferente, que é o A2, que você falou, e os outros é bem parecido, e essa divisão é mais importante mais pra segurança, pra checar as coisas, eu imagino. Isso de você falar do lado esquerdo, do lado direito, isso é interessante pensar que tem essa preocupação. Não, é tudo muito dividido, é bem setorizado, e isso ajuda bastante porque quando você entra na aeronave, você obrigatoriamente tem que fazer o cheque de equipamentos. Esse cheque, infelizmente, a gente tem muito pouco tempo para fazer. Quando a gente chega na aeronave, mesmo que você chegue adiantado, mesmo que você chegue antes, enfim, se você está trocando de aeronave, N coisas podem acontecer, vai ter pouco tempo. Sempre vão estar tentando mandar um embarque junto. Então, você precisa fazer da melhor forma, da forma que garanta a segurança de todo mundo, da melhor forma e com a maior velocidade possível, ou seja, eficiência acima de tudo. Então, a gente tem pouco tempo para checar. Essa setorização é maravilhosa, porque você sabendo o setor, você já vai para a aeronave imaginando, olha, eu estou na função de, por exemplo, estou na função de A1. Qual é a parte mesmo que eu tenho que checar? Ali vai ter o DEA, ali vai ter a lanterna, eu vou ter colete salva-vidas, eu vou ter oxigênio. Porque tudo isso tem validade, tem parâmetros que esses equipamentos de emergência precisam seguir para que a gente consiga aprovar e liberar o embarque. Se algum deles não seguir o parâmetro, a gente chama a manutenção e tem que ser corrigido. Algumas coisas são o que eles chamam de no-go, que se não tiver, ou se estiver errado, o avião não sai do chão. Então, é muito importante efetuar o cheque correto com a maior segurança possível no começo, porque isso garante a segurança no futuro. Se acontecer alguma coisa em voo, não tem como você falar, ai, sabe o que é que eu não vi? Então, não tem como não ver. Então, tem que estar sempre atento quanto a isso. E a setorização, pelo menos para mim, ajuda muito nisso, principalmente quando é para dividir passageiros. Às vezes o voo é muito curto, você precisa estar prestando atenção em todo mundo o tempo todo, prestando atenção no embarque. E, enfim, quando realmente o bicho pega, você precisa estar de olho nos seus passageiros. Então, numa evacuação de emergência, seja ela em fogo, em fogo não, em caso de fogo, em água, em terra, no deserto, no gelo, você vai ser responsável por aquele setor.
Você vai ser responsável por checar aquele setor, para ver se alguém ficou para trás, para pegar os equipamentos da sua estação para você poder evacuar a aeronave. Então, é bem importante que quando você entra na aeronave, você esteja ciente das suas funções e de tudo aquilo que você agrega consigo quando você entra. Então, qual é o seu setor, o que o seu setor abrange e o que você tem que fazer. Então, eles até falam que existe como que era o nome? Silent Review. Era uma revisão silenciosa, que você tem que fazer nos 30 segundos até a decolagem. Então, é você se perguntar onde que eu tô, para onde eu vou, tem mar, tem a chance de eu cair no mar, só tem terra. Se cair, o que que eu faço? O que que eu levo? Por onde eu saio? Como que eu abro essa porta? Porque existem diversas formas de você abrir, porque as portas são variadas. Por exemplo, de uma aeronave para outra, a aeronave, se o modelo da aeronave variar, se o tipo da aeronave variar, a porta também varia. Então, qual a porta você é responsável? Se a pessoa que está do meu lado pifar, falhar, congelou, o que que eu faço com ela? Como que eu abro a porta dela? Então, é importante a setorização para estabelecer um número de processos que você vai ser responsável e para agir de uma maneira mais eficiente, mais rápida em caso de uma emergência. Nossa, muitas considerações boas, Agatha. Legal, eu que não sabia nada, eu tô começando a pegar qualquer ideia, mesmo sem nunca nem ter visto um avião de muito perto. Ah, Qual que é é a que eu falo próxima aí, muito. Bruno? Nada, é bom você falar. A galera tem que tirar todas as dúvidas possíveis e, de repente, estão assistindo e não teve a chance de perguntar, a gente já falou também. Então vamos lá. A Ai, próxima pergunta é: qual o perfil você acha de quem geralmente trabalha de comissário? esse perfil. Olha, eu vejo que muita gente se preocupa com característica física. Gente, não. Só não. Você entende? Tipo, não. Não é o físico que vai diferenciar você. Eu trabalhei com comissárias que eram gordas, que eram magras, que eram altas, que eram baixas. Por exemplo, quem é muito baixinho, você conseguindo abrir e fechar o BIM, é beleza. É beleza. Sabe? Eles consideram mesmo assim. Aí eu tive colegas que tinham 1,56, eu acho, e estavam trabalhando bem lindas do meu lado. Não é isso que vai te diferenciar. Quando se fala de perfil, o que eles estão procurando? Alguém que seja sociável, que consiga se adaptar às mudanças, que consiga se adaptar a qualquer tipo de acontecimento. É uma emergência? Beleza. Ah, tá tudo bem. Beleza. Nossa, o avô do passageiro morreu agora. Beleza, a gente vai dar um jeito, entendeu? Essa pessoa, ela precisa ser proativa, ela precisa estar disposta a mudanças, não só no âmbito profissional, às vezes eu digo no pessoal também, porque eu fui contratada para Brasília e eu moro em São Paulo, é outra mudança completamente no estilo de vida, às vezes, né? Precisa ser uma pessoa carismática, eu diria, porque muitos problemas que vão surgir só leva no carisma, de verdade. Às vezes a pessoa só quer alguém que escute, mesmo que seja uma reclamação, mesmo que seja um problema. Então, você precisa ser uma pessoa sociável para estar ali. Eu acho que é isso. Esse seria o básico, assim. Eu ouço muita gente falar sobre ai, apego familiar, ai, eu tenho filho, não tenho chance, ai, eu sou casada, não contrata. Não existe, também não existe, gente. Idade, não existe isso, para. Teve gente na minha turma que tinha acima de 40, estava embarcando bem lindo lá para trabalhar, recém-contratados. Gente acima de 30, tinha gente com filho novo, pelo amor de Deus, filho criança, casadíssimos, todo tipo de gente. Não, você precisa só ser responsável. Ai, gente, principalmente, seja pontual. Por favor, por favor. Eu sou, talvez, quem me conhece vai saber falar que a aviação me ensinou muito a ser pontual, porque antes eu não era, realmente. É o meu digníssimo namorado que eu diga. Eu já fiz ele esperar 40 minutos uma vez. Me perdoe por isso. Mas, mas o avião não espera ninguém. Ninguém. Pode ser quem for, ele não espera. O, o,
A van do hotel que vai lá pra te buscar e te levar pro avião, não espera. Bateu o horário, ela tá saindo bem. Então não adianta. Ai, sabe o que que é? É que eu só tava carregando no celular. Ai, atrasei cada. Não. Então, seja pontual. O resumo é, seja pontual, seja responsável. Eu acho que é mais isso. Esse seria o perfil de pessoa. Um perfil Legal. básico aí de pessoa. Agatha, acho que é legal você falar também de como é que era a sua rotina. Você chegou a dar umas pinceladas aqui e ali, mas mais pontualmente como é que era os seus horários de trabalho, onde você morava, como é que era essa dinâmica? Você ia para uma cidade, ficava lá um dia, sempre voltava, sempre dormia no mesmo lugar, como é que era isso? Gente, ó, eu vou pedir só uma licencinha. Senão tudo acaba a bateria. E aí eu deixo vocês Claro. sozinhos. Mas Tranquilo. mentira, bem discreta, só ficar aí. Enfim, sobre rotina. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre rotina, porque a rotina que eu criei e que eu preciso dizer muito bem que funcionava era um pouco extrema. No começo, eu sou do extremo leste de São Paulo. Eu fico a 1 hora e meia de qualquer aeroporto. Então, eu fico 1 hora e meia do aeroporto de Guarulhos, eu fico 1 hora e meia do aeroporto de Congonhas. Eu fui contratada para a base Brasília. Então, era um pouco complicado. No começo, eu tava com aquele sonho de, sabe o que que é? Eu vou alugar um apartamento em Brasília e dividir com pessoas, vai ser tão legal. E, ai, eu vou super usar. Ai, na minha folga, eu vou estar em Brasília. Não. Gente, calma, vai na calma, vai na calma. Se você está sendo contratado agora, ou se você pretende ser contratado por uma base que não é a sua base, começa alugando um quartinho numa pousada de vez em quando. Vê que compensa, bota na ponta do lápis. Porque eu fiz isso no começo, eu cheguei a ter um apartamento que eu quase não usei. Eu tava muito animada, eu comprei até jogo de cama, eu quase não usei. Eu dividia com 4 pessoas, eu e mais 3 no caso. Dividimos entre 4 pessoas e a gente quase nunca se via. Era muito raro. Tanto é que era até um pouco estranho. Eu ficava, nossa, você tá aqui? O que aconteceu? Então, a vida vai ser bem corrida. E você não vai querer ficar, às vezes, no apartamento só. Você vai querer ver quem você ama, você vai querer ter um momentinho de paz, seja paz como for pra você. Às vezes é ficar sozinho no apartamento. Mas pra mim não funcionou. Pra mim o que funcionava era, e aí eu falo, é uma missão quase suicida. Eu saía de Brasília, todas as vezes que meus voos acabavam, eu tinha uma folga, tipo, 2 dias. Eu saía de Brasília e voltava para São Paulo. E nem sempre tem voos para São Paulo, gente, porque às vezes eu chegava e era bem tarde. E sabe o que eu fazia? Pegava cargueiros. Os pilotos, que eram sempre maravilhosos, gente. Pilotos da Sideral, muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos. Fizeram eu chegar no Natal e no Ano Novo na minha casa a tempo. Foi maravilhoso. Assim, não exatamente por eles, mas foi sim. Eu passei a virada do Dia dos Pais com os pilotos da Sideral tentando voltar para casa para ver meu pai. O que eu falei, cheguei segunda-feira, umas 3 horas da manhã, mas não é o caso. E eu decidi que a minha rotina seria voltar para São Paulo todas as vezes que podia, porque eu não me sentia bem longe. Não é que eu não me sentia bem, eu conseguia ficar longe, mas eu me sentia melhor quando eu estava aqui. E a minha família é muito participativa, ela é muito ativa de maneira geral. Então, sempre tinha uma festa de aniversário que eu estava perdendo, sempre tinha, a reunião na casa de fulano, almoço na casa de ciclano, que eu queria participar. E eu fazia esse sacrifício, para mim não era nada. Como eu falei, estejam abertas a mudanças. Então, eu estava sempre mudando. E principalmente porque o meu namorado é de São Paulo, né? Então, eu tinha que vir aqui para ver ele. E ele estuda no interior, que é em São Carlos. Então, eu tinha que vir de Brasília para São Paulo no voo. E de São Paulo, e do aeroporto para a rodoviária de São Paulo, eu ia para do Tietê. E do Tietê, eu tinha que pegar um ônibus, que durava umas 3 horas e meia até chegar em São Carlos, onde eu pegava um Uber e ia para casa dele. Ficava umas 16 horas com ele. E aí eu tinha que voltar para São Paulo para pegar o voo para ir para Brasília para trabalhar. Então, era complicado. Eu geralmente passava a maior parte desse meu ano de trabalho viajando para ver alguém,
Mas para mim valia super a pena, porque quando estava longe eu aproveitava o tempo que eu tinha para mim. Então eu saía, eu passeava. E a rotina que você tem quando você está trabalhando não é bem estruturada. Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha 10 dias de folga mensal e trabalhava um máximo de. Essa é boa. Trabalhava um máximo de 90 horas, eu acho. Acho que 90 horas. Mensal, calma. 85, 90 horas. Vou ficar devendo para vocês. Enfim, os voos a gente tinha um máximo de 12 horas, vamos dizer assim, um dia de trabalho, máximo de 12 horas. Contanto que não acontecesse nenhuma casualidade, por exemplo, uma mudança meteorológica, e aí a jornada podia ser estendida um pouquinho. Os voos eram diversos, você podia fazer um voo longo, podiam fazer 5 curtos, então varia bastante. Não existe a regra de você trabalha de dia, você trabalha de tarde, você trabalha de noite, só na madrugada. Isso não existe. Eu fazia todos os tipos de voos. Existem regras, no caso, para regular por exemplo, quantas madrugadas você pode fazer em seguida. Você pode fazer quando eu trabalhar, podia fazer 2 madrugadas, e aí na terceira você obrigatoriamente tinha que ter um tempo maior de descanso, porque é muito esgotante voar na madrugada. Muito esgotante, muito esgotante, muito inteiro. E basicamente eu acho que era isso. Você ganha um extra se você trabalhar no domingo. Você ganha um extra se você trabalhar durante a madrugada. E as rotinas eram basicamente essas. Você não podia voar muitos dias consecutivos. Até onde eu me lembro, eram 6 dias consecutivos. Você podia voar, você podia estar voando. Então, e depois você era obrigatório a ter uma folga. É obrigatório também você ter a folga de um final de semana por mês. Você conseguia, no caso, solicitar folga aniversário era obrigatório você ter, então relaxa, você vai passar o aniversário na sua casa. Você ganha o dia e um dia depois, se não me engano. Mas o que eu queria dizer é que você pode ter a folga universidade para quem quer que esteja querendo estudar e também ser comissária. É totalmente possível, você tem a folga universidade. Eles te ajudam quanto a isso. E você pode escolher quais folgas você quer daqui a 3 meses. Então, basicamente é uma rotina que, ainda que pareça louca e despreocupada e despreparada, requer muito planejamento para fazer tudo dar certo. Principalmente porque, no meu caso, eu recebia a escala 5 dias antes do mês começar. Então, eu tinha 5 dias para preparar o meu mês seguinte inteiro, com a certeza. Mas a gente já deixava tudo meio que assim, esquematizado, tudo no esquema. É, é, um dia normal para mim era, eu iria acordar no horário da apresentação, que geralmente era 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do aeroporto e da cidade, antes do horário de saída do voo. Então, ainda que na minha escala aparecia um horário X, mas era combinado com o pessoal da van que vinha buscar a gente, um horário Y. Por exemplo, se o meu voo saísse às 10 da manhã, eu teria que me apresentar no hotel para pegar a van e ir embora às 8. Entendeu? Não sei se deu para entender direito. E aí, então, eu tinha que acordar antes, me arrumar. A gente sempre tinha o café da manhã incluso, né? Enfim, quando você chegava, tempo do café da manhã. Então, daria, por exemplo, nesse caso, daria tempo de você tomar um café da manhã e se arrumar. O voo, você saía do hotel, de van, ia direto para o aeroporto. Quando você já estava dentro de uma chave, né, de voo, você ia direto para o aeroporto. Chegando lá, você também ia direto para o seu avião. Não tinha muito tempo de ficar passeando, não, era bem corrido. E aí começava. Se você trocava de avião, se você não trocava, isso era decidido durante o dia. Mas era isso. Eu participava da rotatividade de funções, então era isso. Um dia eu acordava como auxiliar 1, no outro dia era auxiliar 2, no outro dia auxiliar 3, valendo sempre lembrar que o novinho não tem prioridade. É seguido sempre a hierarquia, a profissão em si é muito hierárquica, então eles vão realmente seguir a ordem de quem chegou primeiro, vamos dizer assim. Então, quem chegou primeiro na empresa, quem tem a maior, não a maior patente, porque todo mundo é comissário ali, mas com exceção do chefe, todos somos auxiliares. Não importa se a pessoa tem 15 anos de empresa ou não. O que diferencia esses 15 anos de você que entrou aí há 2 meses é porque ele vai ter algumas preferências.
na escolha da refeição que embarca, na escolha da posição que trabalha. Mas no final das contas, as responsabilidades são sempre as mesmas. Então, acho que era basicamente essa a minha rotina. Então, um pouco corrida, mas acho que era isso. Acho que deu pra pegar bem, Agatha. Você explicou legal como é que funcionava a sua ideia, como é que era o seu dia normal de trabalho, que era a coisa que eu ia perguntar depois. Tipo, como é que fazia, como é que essa ideia dos auxiliares, de vocês mudarem de função é interessante. Que você falou antes de que tinham os auxiliares, deu uma ideia geral de o que eles faziam, agora você falou que dessa parte de mudar as funções, de um dia você era auxiliar um, às vezes dois, às vezes três, dependia. E para mim, eu ia perguntar isso, como é que se dava isso, você já falou aí. E qual que é a próxima, Binão, depois dessa da rotina? Quais seriam as possibilidades de crescimento como comissário? Você comentou que dentro do avião a hierarquia é basicamente quem é chefe e quem não é chefe. Então, como que faz para se tornar um chefe? Bom, aí é que são elas. Sim, nunca cheguei a atuar como chefe, então fica difícil às vezes dizer com propriedade sobre como as coisas funcionam para eles. Mas basicamente era com tempo de casa. Quem tinha mais tempo de casa ia se tornando gradativamente o chefe. Por quê? Para que um novo chefe surgisse, precisaria de Alguma que chefes demissão? anteriores saíssem. Oi? É isso, ou uma demissão, ou que um chefe anterior saísse, ou que fosse adquirido mais aeronaves. Precisaria que, de alguma forma, existisse a vaga ali. Não uma coisa que só porque você tem 10 anos de carreira que automaticamente você vai virar chefe. Não é assim que funciona. E esses chefes são os primeiros a serem puxados para o internacional. Então, é uma escadinha. Você vai entrar como auxiliar, ficar, sabe-se lá Deus quanto tempo, mas vai ficar lá, bem bonitinho. Quando surgir a vaga, de acordo com seu desempenho, seus elogios, recomendações, resultados em exames avaliativos anuais, de acordo com isso, e nem sempre com a hierarquia, né? Claro, hierarquia sempre comanda. Mas, principalmente com base nisso, se é você e o cara que entrou exatamente no mesmo minuto que você pela porta, vai valer a pena o seu desempenho. Então, sempre seja o melhor você possível quando trabalhando. E você tem a chance de se tornar chefe, depois se torna chefe, aí com certeza para hierarquia, não adianta nem mentir. Vão para o internacional. E assim que o chefe sobe para o internacional, ele automaticamente é auxiliar de novo. Mas ele é um auxiliar no internacional. Uma coisa é você auxiliar daqui para o Rio de Janeiro, entendeu? Outra coisa é você ser auxiliar daqui para Milão, entendeu? É uma pompa ali, tem um glamour. E aí, depois de você ser auxiliar do internacional, tem o chefe do internacional. Isso tudo tem umas nomenclaturas diferenciadas que não valem a pena estar, que não vale a pena estar aqui. Mas esse, tecnicamente, é o máximo que você pode chegar a ser chefe dos comissários do internacional. E aí, acho que aí, como comissário, acabou. Se você quiser seguir a área como, sei lá, ir para a parte da cabine. Ô, meu pai. Ir para a parte dos pilotos, tá tudo certo também. As portas estão abertas, gente. Muitos comissários se tornam pilotos. Tem comissário que entra na empresa só para se tornar piloto, porque a empresa geralmente diminui as horas de voo solicitadas para aqueles que já são comissários, que já integram o time da empresa. Então, eu não sei números. Esse aqui é um número que eu tô tirando da minha cabeça, só para falar. Se para pessoas de fora da empresa eles pedem 1.000 horas de voo de piloto privado, para quem é dentro da empresa eles vão pedir 500 horas de voo de piloto privado. Entendeu? Existe essa regalia. Então, se você está entrando na empresa como comissário e tiver um interesse de subir para a área, de mudar para a área de piloto comercial, fica à vontade também. É uma forma de crescer na carreira. Mas eu acho que é basicamente isso que pode mudar na profissão, de maneira geral. Essas são as evoluções, essa é a escadinha da empresa. Nossa, legal, Agatha. Legal ver como é que se dá isso aí, porque para quem está querendo entrar já dá para ter uma noção. E a gente sempre faz essa pergunta, e talvez para essas profissões mais tradicionais seja difícil, mas acho que é legal você a reflexão de como é que você vê a profissão no futuro. Que mudança você via quando estava lá, o que você acha que vai mudar assim com o passar do tempo? Olha, eu acho que.
ela nunca vai deixar. Essa é uma profissão que eu sinto muito no meu coração, que nunca vai deixar de existir. Sabe por quê? Porque para ela deixar de existir, a gente precisaria de um método que garantisse que ninguém iria ter um comportamento de quinta série dentro de um avião. E que todo mundo ia ser do nada perito em sobrevivência na selva, no mar, e na terra, e no deserto, e sobrevivência em tudo. E teriam que ser também especialistas em combater princípios de fogo. E assim, ou se alguém fartar, todo mundo ali teria que garantir que seria o básico do primeiro socorro. E como eu acho que isso não vai acontecer, eu sei que a produção vai estar ali. Eu sinto que não vai acontecer tão cedo. Eu sinto muito comigo que a profissão vai estar ali sempre. O que que vai acontecer infelizmente, ou felizmente, vai saber. Eles sempre, as empresas aéreas de maneira geral, e eu não tô falando isso da Latam só, gente, tô falando de empresas no mundo todo, mas principalmente tendo em conta das últimas notícias referentes à aviação que tem surgido no mercado, as empresas sempre vão priorizar pela eficiência. Isso é uma das guias de qualquer empresa. Elas sempre vão priorizar a eficiência. Então, se elas puderem fazer legalmente que um comissário voe 150 horas mensais, elas vão, entendeu? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Aí, eu acho que existe uma tendência muito grande da, da profissão em si ser sucateada, de diminuir, de cansarem mais os comissários, de exigirem mais, e às vezes exigirem um pouco além, né? Tudo bem que com a evolução todo mundo tem que mudar um pouquinho. Os salários mudam, as horas mudam, as funções mudam, mas existem limites. E eu acho que nem sempre as pessoas seguem esse limite, né? As pessoas são um pouco humanas nessa visão. Então, eu acho que de uma maneira geral, assim como outras profissões que não são as de comissário, a profissão tende a ser sucateada no futuro, precisando de cada vez menos profissionais e um pouco da desvalorização do comissário em si. Então, acho que esse é o futuro que eu vejo. Um futuro um pouco pessimista, né? Senti que foi um pouco triste no final. Se não Não, caiu mas uma lágrima em você que está assistindo essa live, você assistiu errado. Vai assistir de novo e dá um eu like. estou comovido, tá errado. E Mas depois dessa reflexão aí, pode completar, Dawson, pode completar. não, mas eu acho que é bem isso mesmo. Essa lógica faz sentido. Tipo, eu não conheço tanto da área, mas acho que a lógica que você usou para compor seu argumento faz sentido. Eu entendi ela, pelo menos. É que eu falei com firmeza. Aí parece que eu sei o que eu tô Foi isso, falando. foi isso, foi isso. É. Matou, matou. O que você ia falar, não? Depois dessa visão mais pessimista do futuro, qual conselho você daria para alguém que quer se tornar comissário? Aí você me quebra. Conselho, eu. Eu. Ah, Então, mas o conselho que eu daria. você ignora às vezes o mérito, porque tipo, eu vendo de longe, vendo só você falando assim, tendo a ideia da área, eu acho que para a maioria das pessoas deve ser mais impressionante você fazer o curso e o primeiro processo seletivo você passar. Porque bastante fácil, então deve ter bastante gente para passar por esse filtro aí. Então, Não, chega seu eu fiquei um coração, pouco Agatha. chocada quando eu passei. Eu fiquei um pouco incrédula, porque eles falam, né? Eles falam números pra você, pra te impressionar, pra te chocar. E na minha turma éramos uma turma, acho que se não me engano, de 35 pessoas, de 30 pessoas, a turma que eu passei. E, bom, eram 9.000 pessoas concorrendo pelas vagas, então eu fiquei me sentindo muito quando eu entrei. A dica que eu dou para quem está começando, para quem tem interesse na área, é se esforcem, melhorem a si mesmos todos os dias, todos os dias. Aprendam novos idiomas, melhorem o idioma atual, aprendam. Eu sei que eu conheço que existem empresas que exigem geografia como um dos conhecimentos básicos da área. Se esforcem, aprendam geografia o melhor que vocês puderem. Se esse é o seu sonho, trabalhem o máximo de noite para fazer ele acontecer. Se você falhou num processo seletivo,
existem pessoas que trabalharam comigo que falharam 15 processos seletivos, que tentaram por anos, mas elas conseguiram, e é isso que vale. Então, se é o seu sonho, vai investir nele até ele virar realidade. Não importa como que seja. Se você sente que tem alguma coisa te incomodando, que você sente que às vezes não está passando por aquele fiozinho, melhora. Molde as beiradas para você ser a melhor versão de si quando você chegar lá. E, acima de tudo, sejam sinceros. Sejam sinceros consigo mesmo, sejam sinceros com a empresa. Eles sabem, eles veem milhares de candidatos. Se você mente, eles sabem. Você vem com um papo pronto, eles sabem. Então, sejam sinceros, sejam vocês mesmos. A gente fala se preparar e as pessoas acham que é se preparar para entrar no molde ou se robotizar de alguma forma, e não é isso. O que as pessoas falam quando elas falam se preparar é tornem-se a melhor versão de si mesmo. Mas não tente se encaixar no molde pré-existente, não tente usar o sapato de outra pessoa. Se baseie nisso, crie esse molde ideal para você. E eu acho que é isso que vale, no final das contas. E é isso que as empresas veem, na minha opinião. Mas vai saber, eu fiz um processo só, né? Então, mandou muito bem, Agatha. É legal e para o pessoal que às vezes achar, nossa, super demagogia, assistam, entra no nosso canal lá do Léo e Bino e procura o Clube do Livro do do, do Milagre da Milagre das Manhã. Manhãs com a Agatha. Você vai Ah, ver a diferença do nível que ela estudou o livro. Pra você ver que ela leva a sério esse negócio de ficar estudando as coisas. Dá pra dar outros exemplos, só que vocês não saberiam. Dá pra tipo, falar. Vocês não viram essa menina estudando anatomia pra federal. Né? não. Gente, Mas essa então época, não tem exemplo prático. meu Mas Deus. aí, pra entrando no final, Agatha, a gente sempre pede o pessoal fazer perguntas e tal. E a gente separa umas antes. E dessa vez tem bastante perguntas. Então a gente vai mandar, a gente vai fazendo meio que um bate-bola. Não precisa ter bastante perguntas. Tá, eu vou tentar ser muito, muito rápida nas respostas. Isso. Calma, deixa eu me preparar. Papum. Tá pronto aqui. Igual aquele programa de frente com Gabi, sabe? Cor, Eu vou até prender meu amarelo, cabelo aqui, porque eu tô levando muito objetivo. a sério isso, gente. Aquele programa que o Binão e mais 7 pessoas assistem. Tira, deve ser mal famoso, só que eu nunca vou falar. Aí depois você vai receber o hate do pessoal do Diferente com Gabi, eu quero só ver, É, viu? vai ser complicado pra mim, vai ser complicado. Desculpa, pessoal, de frente com o Gabi. Vai ser uma piada, nem sei qual que é o programa. Tá bom. Agatha, tipo, o pessoal mandou as perguntas, eu acho que eu não mudei nenhuma. Tipo, eu copiei e colei exatamente o que eles falaram. Então, a primeira. Como ele colocou elas, né, no caso você, como você reage a uma situação de assédio no avião? Começando Já pesado. aconteceu, já gravaram minha bunda, já fotografaram. E, infelizmente, eu Céu. fui avisada quando o passageiro já tinha saído do avião, veio um outro rapaz falando, olha, então, isso aconteceu durante o voo todo, pá, tá aqui a informação, então não tinha muito o que fazer. Já recebi cantada, já recebi papel com número, já recebi gente que queria saber meu nome verdadeiro, já me convidaram pro hotel. O que você faz é sorrir e acene, gente. A pessoa tá sendo indelicada, a pessoa tá sendo invasiva, você vai fazer o quê? Dar na cara dela? Não. Você vai. O que chama de sorrir assim é desconversa. Te deram um papel, não aceita. Primeiro que não é pra você aceitar nada de passageiro. Não tem essa. Ai, aqui uma gorjeta, aqui um papelzinho. Tenta evitar o máximo possível para não gerar um climão. Porque você sabe o que está acontecendo, os outros não sabem. Então, às vezes, alguém pode ver e pode pensar o oposto. Então, em situações de assédio no avião, se for uma coisa forte, e você puder agir, não for nesse caso, por exemplo, que a pessoa já tinha ido embora, fale com seu superior. Alguém fez você se sentir desconfortável? Fale com seu chefe de cabine. Troca a posição, evita aquele passageiro. Você não precisa passar por isso. Isso não faz parte da profissão. As pessoas romantizam, as pessoas acham que faz. Não faz. Você se sentiu desconfortável? Chefe, aconteceu isso, isso, isso. Não me sinto confortável. Ele pode falar com o passageiro, ele ou ela, né? Pode falar com o passageiro, pode, você vai mudar de posição se você não se sente confortável, não existe nenhum problema. Você tá lá na frente, vai lá pro fundão do avião, você não precisa passar por isso. Mas se for uma coisa pequena, por exemplo, nossa, você é tão linda, nossa, parece uma princesa. Ah, muito obrigada, viu, senhor. Se o senhor gostaria de deixar mais algum elogio ou sugestão, temos o site da Latam, o senhor vai receber um e-mail e fala qualquer coisa, gente, envolve a empresa,
seja responsável, você é a profissional ali, então haja como tal. Você vai sorrir, você vai acenar, mas você não precisa ofender a outra pessoa. Existem formas sociais de você se evadir daquilo. Passou algum limite seu? Reporta. Reporta sempre. Aconteceu isso, isso, isso. Nossa, ele passou a mão em mim. É chefe, se sentir a necessidade, se ele foi muito invasivo, se ele tentou alguma coisa, pode falar com o chefe, fala que você não se sente confortável para continuar no voo com aquele passageiro. Se for preciso, fala com o comandante. Gente, fala com quem for. É o seu ambiente de trabalho. Aquilo lá não é passeio. Então, Boletim de acho que ocorrência, porque boletim de ocorrência, não é existe porque a Polícia cometeu um Federal, gente. crime no avião que é menos crime, né? Nossa, obrigada, Bino. Meu Eu Deus, tava tão nervosa, eu acho que eu fico tão nervosa com esse assunto que eu esqueço. Gente, existe a Polícia Federal no avião. E crimes acontecidos dentro do avião são a responsabilidade da Polícia Federal. A pessoa passou a mão em você, chefe, comandante já pega o telefone e chama a Polícia Federal. Isso é um crime. É tão criminoso, ó, pra vocês terem uma noção. Se a pessoa acender um cigarro dentro do avião, é tão criminoso quanto se ela passasse a mão na comissária. Então, isso tem peso. Isso também influencia a segurança. Você sente seguro de viajar num lugar que alguém te assediou, que alguém te abusou? Não. Isso afeta a segurança. Como você vai garantir a segurança das pessoas se você não está se sentindo segura? Você vem em primeiro lugar. Então, garanta a sua segurança. A pessoa passou a mão. Não gostei, fale grosso, fale duro, não é risadinha, não é uma piada, é olho no olho, não gostei. O senhor vai ser notificado referente a isso. Saia, fale com o chefe, fale com quem for. Resolva a situação. Mas não perca a razão. Não seja violenta. É isso. Eu acho que esse é o limiar. Não perca a razão. Porque tem sempre alguém com uma câmera, tem sempre alguém filmando. Acontece muito, 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 muito. Perdi as contas de vezes, a quantidade de vezes que eu fui filmada no avião, seja pro bem, seja pro mal. Então, não perca a razão. Você não sabe qual trecho as pessoas estão filmando. Você não sabe se a matéria vai ser comissária agride pobre senhor indefeso, ou vai ser comissária reage a abuso. Não tem como saber. Se preserve, preserve a sua imagem, não ele. Não é sobre ele, não é sobre a pessoa que te assediou. Preserve a sua imagem e a sua segurança. Passa a bola pra frente, entendeu? Se garanta. meu Deus, começamos com uma pergunta pesada, mas que aula na resposta, Agatha. Que aula. Engraçado ver a cara do Leozão de chocado, na sua posição de homem decente. Eu Meu sei Deus, o que você tá pensando, Leozão. não é possível. Mano, meu Deus, não dá pra imaginar. Quando a gente perguntou, eu falei, beleza, eu sei que tem um estereótipo, eu não conheço muito de negócio de avião, tá? Que aeromoças, comissárias, o pouco que eu sei é porque eu conheço a Agatha e ela comenta uma coisa ou outra, mas, meu Deus, eu não imaginava coisa nesse nível. Aquele tipo de coisa que você escuta e fala, não é possível que, sabe, que alguém fez isso e não percebe o quão absurdo é, sei lá, velho. É difícil entender como é que alguém chega num ponto desse, mas o que a Agatha falou faz total sentido. E ela é muito mais fria lidando com o assunto, acho que por ter que lidar com isso constantemente, do que eu seria, porque eu não falo nem. Nossa, é muito delicado, é uma coisa muito absurda, é o tipo de coisa que você não imagina que vai acontecer. Mas, Tem infelizmente, que estar preparado é pro aí. baque, né? Homens, né, Leozão? Infelizmente. Vamos agora absorver o espírito de bate-bola mesmo, porque tem muita pergunta. Tem que ser Tá, rapidinho. eu juro que você curta, que era um assunto tão importante, porque era um dos maiores medos que as meninas tinham, era, o que eu vou fazer? Sim, sim, Então, é um assunto Sim, tá. sim, importante, é sim, válido. sim. Agora vai, eu vou ser Tá. muito, muito rápido. Como lidar com a questão familiar? Você dá um jeito. Se a pessoa te ama de verdade, família, namorado, parente, qualquer coisa, cachorro, você dá um jeito. Você se torna mais presente, mesmo distante, mesmo que a distância seja grande, você vai se dar um jeito de ficar mais presente. E a pessoa, com ausência física, a pessoa vai ter que entender. E eu aposto que quando vocês se virem de novo, gente, vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus. Eu fazia esse rebolado para ficar perto da minha família porque me fazia bem. Mas minha família entendia.
E eu espero que, se você vai estar entrando na área, a sua família também entenda, porque não é justo fazer você escolher entre o profissional e o pessoal. Foi rápido, Boa, né? Pode falar. tudo bem. É preciso ter bom português para exercer a função? Sim, obviamente. Porque você está lidando não só com as massas, você também está lidando com pessoas que fazem cerca de 200, 300 viagens de avião por ano. Então, elas requerem um cuidado maior na fala. Então, o jeito que eu falo com vocês aqui, por exemplo, no vídeo, que, um jeito despreocupado, isso não existe dentro do avião. Você vai ter que sempre estar olhando com qual é o seu público. O seu público, por exemplo, é um público humilde, você vê que a própria pessoa não tem jeito com a palavra, você não vai usar um linguajar rebuscado. Você vê que a pessoa está entrando já com um ar de imponência, com um ar que você vocês vão ter a prática, vocês vão olhar para a pessoa e vai falar, e aí você vai usar o seu linguajar rebuscado, a sua educação máxima. E eu não estou falando de usar uma palavra difícil que você não usa no dia a dia. Estou falando concordância nominal, tratar corretamente, usando o sujeito adequado. Você não vai virar para ele e vai falar: oi, você não acha, você não existe, entendeu? O senhor, a senhora. Então você precisa saber se adaptar. O conhecimento do português é importante principalmente para se adaptar a situações adversas. Você vai ter que dar uma resposta que você não tem a resposta pronta. Então, você vai ter que saber alguma forma mais delicada de falar a realidade, às vezes, para as pessoas. Então, dominar o português é muito importante. Demorei muito. Nada, brava? Bravo. Sensacional. Eu sou o cara, a gente usa os termos Boa. aqui, o Binão puxa pro tempo, eu fico aqui falando, nada, tá de boa, continua. Mas tô Então, tranquilo. Leozão. Vamos lá, vamos lá. Hospedagem, alternativas mais baratas. Calma, quando você tá trabalhando ou quando você tá fora? Porque quando você trabalha, você não paga. Aham, Ah, será que não? Diz a garota que calma. morou em São Paulo e trabalhou em Brasília. Entendi o que a pessoa quis dizer, perdão, no bate-bola eu fiquei perdida. Enfim, se você está trabalhando, se você é um comissário e está tentando se hospedar em outro lugar por conta do trabalho, sempre, pelo menos comigo, sempre existia algum tipo de pousada especializada que fornecia um serviço diferencial. Na que eu ficava, era um cara que trabalhava na Latam, que ele também era comissário, ele era o dono, e ele fornecia preços especiais, ele lavava sua camisa, ele lavava uma peça do uniforme, ele tinha um restaurante do lado, então você pode alugar um quarto por momento, e essa mesma pousada oferecia a transferência entre aeroporto, pousada, pousada, aeroporto. Então, converse com outros comissários para buscar isso. Enquanto você não acha um lugar ideal para você, enquanto você não acha um apartamento ideal ou uma pousada que seja, é isso que eu quero, sempre procure um Airbnb. Os Airbnb estão aí para serem usados, eles são super flexíveis, é uma hospedagem barata e que, se você tiver sorte como eu tive, gente, e acho que no futuro eu até vou criar um mural só para dedicar a esse menino. O Felipe, ele é dono do Airbnb que eu ficava em Brasília quando eu não tinha um lugar. E ele é maravilhoso, ele é super receptivo e eu também consegui lavar uma peça do uniforme com ele. Então é isso. Airbnb, pousadas. E por último, se você tiver muita intenção de ficar, se você tiver mesmo intenção de ficar, aí você vê um AP, um quarto fixo, uma pousada. Mas eu acho que se você é meio nômade, igual eu era, não vai ser muito útil. Boa. Essa aqui só pode responder com uma frase, Agatha. Vai ser difícil. No máximo. O ideal seria. Eu pensei em duas palavras no máximo. Tô sendo bonzinho. Tá, Então, duas uma palavras. frase. Eu consigo, eu Poucas consigo. palavras. Uma, ó, então, o menor número de palavras possível. Eu acho que você consegue nenhuma no limite. Qual que é o maior desafio da profissão, na sua opinião? Você achou que ia ser que eu deixei uma frase porque eu sou bonzinho? Ah, achei que era tipo, sei lá, qual é a sua cor favorita, né? Uma cor favorita. Tá, o maior desafio da profissão. Puta merda, hein? Vocês não estão facilitando pra minha pessoa. Mas tá exigente. Tá, o maior desafio da Primeiro que vem na sua cabeça, porque não solidão. necessariamente vai ser o maior. Brava. Existe, é solidão, gente. Todas as situações dentro do avião, e teve uma hora que eu achei que o avião ia cair. Todas as situações dentro do avião eu consegui lidar. Quando a gente teve emergências médicas, quando a gente teve passageiros um pouco violentos, mas a solidão de você estar com
centenas de pessoas todos os dias e ainda assim se sentir só, isso é um desafio. E isso é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Muito mesmo. Pratique atividades físicas, vá para tomar café lá, tente sair com a sua tripulação. Tente ser. Você quer muito ficar deitado, mas tente ser um pouquinho sociável, vai fazer a diferença. A solidão que bate naquele quarto de hotel, gente, às vezes não é de Deus, não, viu? Muito ruim. Boa, boa. Dando meus 2 centavos nisso, eu acho que essa é uma parte mais pessoal, porque pode ser um lado ruim, mas para muita gente também pode ser algo bom, porque tem gente que gosta de ficar sozinho, porque aproveita esse tempo para ler, um tempo que eu não teria se tivesse entre outras pessoas, né, ia fazer muito barulho e tal, para ver alguma coisa de seu interesse. E eu acho que é um pouco do meu caso. Eu gosto de apreciar a minha companhia, assim. Eu não tenho problema em ficar uma semana, 10 dias sozinho num lugar. Então, eu acho que pode ser um lado ruim se você for muito assim de ter pessoas em volta de você, mas se você gostar desse tempo com você, eu acho que é um dos pontos positivos da profissão também. Então, Binão, é que eu fico sentindo É, que a achar o curto meio prazo termo, né? faz sentido, mas no longo prazo me parece problemático, mesmo para quem gosta de ficar sozinho. Ficar sozinho, tipo, a longo prazo, pensando que você vai trabalhar para sempre, tipo, anos. Se não fizer um meio de jogo aí, eu acho que eventualmente, mesmo o pessoal que gosta de ficar sozinho, Então, é tipo como Leozão, mas muito cavalo na rua, sabe? no fim das Eventualmente ela contas, a maior parte que você vai passar do seu tempo no hotel é dormindo, ou deveria ser dormindo, para descansar pro próximo turno. Então, é meio que tipo, você vai ter 3, 4 horinhas do dia, no máximo, assim, não é, amor? Eu já acompanhei alguns dias de rotina da Agatha, e no geral, quando ela tá no hotel, é pra estar dormindo ou tomando café, sabe? Não tem mas eu, muito horas e horas a fio que você vai passar sozinho. mas eu fico pensando muito aqui, o caso, aqui no, pensando no caso da Agatha, ela ainda tinha, tipo, na época você foi pra lá, ela voltava aqui sempre, mas pensando, tipo, ela morando em Brasília e não voltando com a frequência que ela voltava ali, não se apertando nos horários, é muito complicado se ela não se preocupar em continuar mantendo contato. É que ela tentou levar, tipo, meio que no extremo ali dela, que é, tipo, continuar tendo o máximo de contato com a família e tudo. Mas eu acho que é muito perigoso você se apegar, assim, a não, tipo, se desapegar da família, sabe? Porque eu gosto de ficar sozinho, então eu tô em Brasília, não preciso ter ninguém que eu moro perto, não tem ninguém que eu conheço perto. E É pensando muito nisso no fácil. longo prazo. Ah, vai É de muito pessoa para fácil. pessoa, Esquecer Leozão. um- Não tem jeito, é personalidade. É. É que o Bina, o Bina suspeito. Gente, desculpa, é que eu fico mexendo nas coisas, aí eu esqueço que eu tô com coisas na mão quando eu vou falar e aparece na câmera. Enfim, desculpa. É, o Bina é suspeito pra falar porque teve, tipo, ele ficou umas 3 semanas sozinhos e falou 2 palavras. E quero que você fale se eu estou mentindo. Eu estou mentindo? Não, mas então, é o que eu tô falando, é Não, personalidade. mas eu Porque ainda acho que é é muito curto personalidade. prazo. Mas é curto, eu Tipo, acho que personalidade é curto prazo, isso em certo nível. Quando você tá falando de profissão, tipo, se não fosse o rolê da pandemia, você ia ficar nisso tipo, pra sempre, basicamente. Então é anos e anos. Eu também, eu sou muito cara de ficar sozinho, assim, ficar sozinho, assim, de gostar de ficar só eu mesmo, fazendo minhas coisas e tudo, mas pensando na escala de anos, começa a virar problemático isso. chega uma hora que não se sustenta. Tipo, você já leu, ai, tá, mas lê de novo. Você já viu Realmente. o vídeo, ai, de novo. E você quer, tipo, quer falar, gente. Às vezes aconteciam umas coisas que eu ficava, ai, nossa, eu vou conversar. Só que você vai conhecer a tripulação na hora que você vai voar com ela. E no máximo você vai durar com ela 6 dias. Nossa, máximo, máximo, máximo. Eu nunca durei 6 dias com uma tripulação. Então você vai conhecer aquela pessoa naquele momento. Teve gente que eu voei que eu nunca mais vi na vida. Não sei nem o que aconteceu. Ela podia ter caído morta ontem e eu não ia saber, entendeu? Então, você tem um contato mínimo. É uma coisa superficial, às vezes. Às vezes dá uma conexão que você fala, vou manter pra vida toda. Às vezes, às vezes nem bate. Então, mesmo trabalhando, você continua um pouco só. Porque você tá cheio de coisa pra falar e não tem ninguém que discute. Então, mas é igual o Bino falou. É muito de personalidade. Tem gente que não fala nada naturalmente, Não, né? Sim, Mas sim, eu isso só eu tô curto meio que jogando você. pro outro lado aqui pra gente poder ter uma conversa mesmo. Senão a gente ia falar os três do mesmo ponto de vista e sei lá, né? Legal. Mas eu vejo, por exemplo,
eu não sou muito de, ai, nossa, tem tal coisa muito interessante, eu preciso falar para alguém aqui do meu lado e ter uma conversa e transformar aquela pessoa num amigo para a vida. Não, entendeu? Eu já sou mais introspectivo, eu não tenho problema. Tá Por anotando, exemplo, viu? uma super vantagem que a gente não falou tanto é você provavelmente vai acordar cada dia num estado novo do Brasil, cara. Isso é muito legal. Você Sim. pode sair, às vezes você ficou num hotel que é na frente da praia, sabe? Você pode conhecer uma praia do Nordeste que você não ia ter a oportunidade de ir antes e você está fazendo isso a trabalho. Olha que legal, entendeu? Alô, Fortaleza! Gente, muito bom lá. Nossa, trazia. Gente, será que eu posso falar isso? Ai, não sei. Na dúvida, não Mas eu fale. trazia muita castanha, porque meu irmão teve uma época que tava louco nessas castanhas, assim, nessas nozes. E lá é uma delícia, nossa. Eu ainda tenho contato do moço, ele vinha entregar no hotel, se podia estar fechado, chovendo, ele vinha entregar. Dava vários rolês, tomava aguinha de coco. Então, é porque ele perguntou o maior desafio da profissão. Então, pra mim, era esse. Não tinha nada resto, assim, qualquer coisa eu lidava. E aí, Karine, não tinha nada na vida que eu não lidasse. Mas esse era o único problema que eu sozinha não conseguiria resolver. Mas de vantagem, meu filho, de vantagem, tá saindo pela orelha, tanto de vantagem que essa profissão tem. E se fosse só essa parte de você, tá sempre dormindo e acordando num lugar diferente, você estaria bom. Desconto em passagem para você, para mais uma pessoa. Você pode. Você tem mais mobilidade, gente. O tanto de gente diferente você conhece. Eu tava vendo de viajar com uma comissária que é dona de uma agência de viagens. E ela consegue uns precinhos, ó, maravilhosos. Fala se isso não é vantagem. Eu nem tô trabalhando mais, eu tô com vantagem. Então, quanto vantagem, tem várias aqui. A gente vai ficar até amanhã. Então, Falando não tem jeito. nessa parte das passagens, eu acho que é uma das partes mais importantes, Léo, porque, se eu não me engano, para você, para os seus familiares assim mais próximos, pai, mãe, não paga a passagem, né? Só paga as taxas de embarque. Que é tipo, você consegue ir É, na Bahia e voltar com 100 conto, sabe? Meu amigo, isso é realmente eu gosto que diferenciado. ele é tipo, é de graça. Não, calma, gente. Tem várias coisas. Tem limite de passagem, tem porcentagens variadas de desconto, mas de maneira geral, sim, você consegue viajar para dentro e fora do Brasil com descontos de 50% até 100%. E no 100% você só paga a taxa de embarque, que é uma taxa, no caso do próprio aeroporto. Então, sim, o aniversário de casamento dos meus pais foi bem lindo na Bahia, e graças a essas passagens aéreas, e realmente saiu uma pechincha. A gente foi ver para comprar por fora e era o olho da cara. É legal que eu e o Bino, a gente de fora assim fala, mano, dá pra viajar com 100 conto de graça pra Bahia, a Agatha toda cautelosa. Não, e tem taxas e tudo mais, a gente, mano, 100 conto, você vai e volta da Bahia do quê? Nem de moto, nem de bike, você gastou Não só isso. vai. É, não vai. Não, eu sou cautelosa porque vocês estão dando risada. Eu tô sendo responsável por falar sobre uma profissão. Tem noção? Gente, mas você também quer me processar depois? Não, calma, a gente tem que estabelecer termos. Se alguém for na lata depois falando, olha, os pais da Agatha pagaram 100 conto na viagem. Eles vão E querer de 100 conto, volta, e de mano. O que que eu volta. vou ter a ver? E de volta não tem como. Beleza. Vamos continuar as perguntas aqui então. Qual a Vamos, vocês é que situação, estão me enrolando, hein? qual a situação mais incomum ou mais estranha que já aconteceu? Nossa! Ai, cadê meu livro? Eu devia escrever um livro sobre isso. Top of mind. Tem que Mas ser a primeira, pô. É, a No primeira que topo vem da na cabeça. mente. Vai, tá. Pau. A primeira que Tem que surge na contar a minha história cabeça, boa. e é a única que eu vou falar, porque eu sou muito rápida falando, é quando eu tive que explicar para uma senhora o porquê que ela não podia trocar a fralda suja de cocô do filho dela em cima da mesinha de alimentação, aquela mesinha retrátil, e esconder a fralda debaixo do assento. Eu tive que explicar para ela por que que ela não podia fazer isso e mostrar o banheiro. É, Só que realmente. essa é a questão. Eu lembro de rostos quando eu trabalho. E aquela mulher, eu tinha mostrado, eu abri a porta do banheiro, e eu mostrei, eu falei, moça, você pode me chamar sempre, porque era uma coisa que eu fazia. Às vezes a pessoa tá nova, e eu lembro de ter mostrado para ela, aqui é o banheiro, essa é a mesinha, se você tiver dificuldade, pode me chamar, eu tô aqui. E aí eu tá passando, né, para dar aquela olhada na fileira, porque eu não sou boba, várias pessoas escondem tanta coisa embaixo das cadeiras, gente, você tem que cuidar das pessoas. E aí, pá, ela lá, limpando a bunda cagada do filho dela, porque era um cheiro horroroso, horroroso. Era aquela coisa de falar, gente,
Vamos evacuar agora. Evacua essa merda. Tá horrível. E aí eu olhei lá e era ela com a fralda cheia de cocô do filho dela e escondendo embaixo da poltrona. E aí eu falei, não, e ela tentou me entregar a fralda cheia de cocô na minha mão. E eu falei, não, senhora, a senhora, por favor, me acompanhe. Claro que nunca com esse dedo aqui, que ela não é cachorro. Eu falei, não, senhora, por favor, Entendendo. me acompanhe para que a senhora realize o descarte correto no toalete e para que eu mostre novamente para a senhora o local adequado para realizar a troca da fralda do seu bebê. Isso No final, eu acontece, gente. entendi ela, no fim das contas. Tipo, pra ela era meio que um jogo, ela escondeu a fralda. Você achou? Você ganhou a fralda. Mano, a gente Você ganhou acha ela. muita coisa porca. Não, desculpa, gente. Se isso daqui não é uma coisa que você faz, beleza, guarda pra você. Sim, então esse sermão não é pra você. Mas, gente, existe lixo, existe banheiro. Não tem uma boa razão, fora a turbulência, enfim, e o aviso da Tarsim, que você não tenha pra levantar e jogar fora você mesmo. A gente acha, gente, todo tipo de coisa. Absorvente, fralda, um montão de lixo, camisinha, gilete. Gilete, você se depilou na poltrona e eu não vi? Sabe? Fica questionamento aí. Então, não joguem fora. A equipe de limpeza faz um trabalho incrível, incrível. Em uns 3 minutos ela limpa o avião inteiro. Então, quando você entra e acha que o avião tá limpinho daquele jeito, ah, é porque as pessoas são educadas? Não são educadas. O pessoal da limpeza é esforçado, são uns heróis, porque se eles não existissem, comissário nenhum pisava o pé dentro daquele avião. Juro, juro por Deus. Eles lidam com todo tipo de coisa. Interessante, interessante. A próxima pergunta a gente já respondeu. Então, vou falar pro Bino fazer a dele. A próxima é se mulheres com 1,55 pode ser comissária. Você falou que você tinha até uma amiga que tinha essa altura, então já foi. Ela Beleza. tinha talvez 1 centímetro a mais, mas, gente, você alcança o BIM? Faz assim, ó, na pontinha do pé. Você alcança? Tá dando? Então dá. Ela sem salto, ela de sapatilha, ela não conseguia fechar o BIM. Ela usava o salto, porque, enfim, é uma obrigatoriedade da empresa usar o salto durante o embarque, mas ela usava o salto porque ela precisava fechar os bins. Mas isso, zero, zero problemas. Não, não afetou a vida dela. Ela estava lindíssima lá trabalhando. Tá, beleza. Papum, tem que saber nadar? É ideal. Igual eu falei, lembra sobre exceções na prova prática, e você também vai fazer o treinamento. Como que eu resumo isso? Existe o treinamento prático dentro da empresa. A empresa vai te treinar do zero. Lembra tudo que você aprendeu naquela escola lá que você achou que estava arrasando? Então, ela vai te colocar dentro da sala da própria empresa e falar assim: então, aqui é tudo diferente. E vai explicar como que a regra funciona. Dentro dessas regras, você vai fazer o treinamento prático, que é dentro de uma piscina. E você vai ter que nadar de colete, gente. Vai nadar de. Às vezes sem colete, mas de colete, sempre 100% de colete. Precisa saber nadar para sua sobrevivência. Mas isso não é uma coisa que eles vão te perguntar na entrevista de emprego. Oi, Paulinho, você sabe nadar? Então é isso. Pessoas da minha sala que se formaram comigo, que foram comissários atuantes, não sabiam nadar. A gente teve que basicamente carregar elas durante toda a aula prática. Então, eu recomendo que, para você, para não ficar chato, para sua sobrevivência, quando aquela merda cair na água, né? Porque assim, você tá lá não para ser bonita, você tá lá para socorrer. Então, o ideal é que você saiba. Você tá tentando ser comissária e você não sabe nadar, entra numa aula de natação amanhã. Porque aí vai chegar a hora de você ser contratado, você vai ser contratado. Vai trabalhar lindamente. O avião caiu na água, vão socorrer a comissária. Como faz? Olha o Aí não dá. paradoxo aí. Aí não dá. Isso aí. Quem faz o palhaço da risada? Nesse caso, quem ajuda a comissária que não sabe nadar? Exatamente. A Agatha é grande, mas foi de uma pessoa que fez. Eu achei relevante porque é de um grupo de pessoal que quer fazer medicina. Pergunta qual informação é importante para você saber dos passageiros na hora de prestar um socorro, né? E caso precise descer um passageiro, como é que faz? Tipo, um passageiro virou paciente, como é que faz para descer ele? E também quais equipamentos tem a bordo ali em questão de primeiros socorros dentro do avião. Tá, vamos lá, vamos ver se minha memória ainda tá boa. Equipamentos que existem dentro do avião, o primeiro deles é o DEA, que é um desfibrilador, só que ele é completamente automático, gente. Você tem que fazer um trabalho mínimo. Mas existe um
desfibrilador a bordo. Existe o kit médico e o kit de primeiros socorros. O kit médico pode ser aberto por um médico, não pode ser por um enfermeiro, não pode ser por um técnico, não pode ser pelo seu tio que assistiu muito Grey's Anatomy, não pode ser isso. O kit médico é só com um CRM para abrir. Então, é que é uma das informações, depois precisa ser preenchida uma ficha de informações. Então, todas as vezes que você for um médico voluntário, você tem que ter ciência que você vai precisar fornecer seus documentos. Aquilo é um documento oficial. O seu atendimento lá também é um atendimento oficial. Então, é muito importante que, se você vai se voluntariar, você tenha certeza do que você está fazendo. E nesse kit médico, eles possuem. Como que era? Antihistamínico, acho que tem anticonvulsivo, tem remédio diverso. Ai, gente, é muito remédio, eu não vou lembrar agora. Mas é muito remédio mesmo. Muito, muito mesmo. Tem remédio para dor, tem remédio para tudo lá dentro. O kit de primeiros socorros é bem mais básico. É literalmente primeiros socorros. Então, o que você vai estar ali dentro é mais coisas para, por exemplo, é curativo, entendeu? É gás, é faixa, é luva. O que eu senti falta, que não tem, e você não vai encontrar em nenhum dos kits, é insulina. Não tem, obviamente, porque o socorro tem que ser prestado. Se a pessoa está tendo uma hiperglicemia, quem tem que fazer isso é ela, que já tem que saber do próprio quadro. Pelo menos é assim que a empresa acha que tem que ser. E não existia. Oh, meu pai. Se eu não me engano, não existia antistamínico infantil ou líquido. Era em comprimido. E era adulto, se eu não me engano. Ou, enfim, não lembro. Mas eu lembro que a gente precisou fazer um atendimento porque uma das crianças, enfim, a mãe tinha visto errado o rótulo, não entendi o que aconteceu ali. Uma criança tinha tido uma crise alérgica e precisou fazer um pouso de emergência. Graças a Deus, os paramédicos foram super rápidos. Mas eu lembro que a médica em si reclamou que não tinha o equipamento adequado, os remédios adequados dentro do kit. Então, é um kit um pouco. Tem muito remédio, mas ainda assim é limitado, porque não abrange todas as tecnicalidades que seriam necessárias. Mas é um kit meio básico para você fazer o que é possível ali no momento. Eu acho que de kit médico e kit primeiros socorros e o DEA, esses são os equipamentos oficiais que você vai encontrar ali dentro. A gente não tem o direito de pegar, de sugerir que o passageiro tome nada. Se ele toma, é a própria medicação. E nós, como comissários, também não aplicamos nada. Então, precisamos de um médico, precisamos de um voluntário. Eu não vou lembrar, gente, de cor, o que tem dentro desses kits. Já fazem meses, pelo amor de Deus, me perdoem. Isso é uma questão super técnica, não rolou, não lembro o que tem lá dentro, mas tem muita coisa. E o que acontece quando você nota alguém mal ou alguém te chama? Primeiro, você verifica se a área tem algum tipo de contaminante, né? Porque, bom, igual a gente falou, sua segurança em primeiro lugar, você não sabe o que aquela pessoa tem. Então, se ela estiver toda vomitada, você tem que se paramentar com o kit que tem disponível, luvas, óculos, avental, tudo tem ali disponível. Então, se você for um médico voluntário, fiquem à vontade, a gente vai ter como te paramentar. Porque às vezes, gente, em crise convulsiva, a pessoa pode se urinar, pode perder o controle da bexiga. Você não sabe o que acontece, né? As situações são diversas. Então, você vai verificar a área, verificar se a pessoa está responsiva. Se ela estiver responsiva, ela consegue se comunicar. Qual é o seu histórico médico? Você faz uso de medicação? Você já sentiu isso antes? Você vai perguntar se você já sentiu, o que você fez para resolver nesse caso? Você toma algum tipo de medicação, acho que eu já falei. Se tem alguma alergia, você comeu, bebeu? Qual foi a última hora que você fez isso? Isso é tudo muito importante. Eles têm umas siglinhas lá que para decorar fica bem mais fácil. Mas você precisa de maior quantidade de informações. Idade, se tem alguém com ele, onde estão os documentos, toma alguma medicação, a medicação tá com ele. O máximo que você conseguir extrair dele, enquanto ele está acordado, você não tem noção se ele vai cair duro em seguida, entendeu? Você não tem noção se ele vai perder a consciência. E aí, a regra básica é, se ele está consciente, o atendimento é no assento. Se ele está inconsciente, se ele perdeu a consciência, não está mais responsível, você leva ele para a galeria traseira. Por que traseira? Porque na dianteira,
é o acesso que você tem com a cabine de comando. Se acontecer qualquer emergência, aquele acesso tem que ficar desobstruído para qualquer coisa. Embarque, desembarque, para os copilotos, para salvarem, tudo. Sempre para a segurança do comandante, do copiloto, quanto para a segurança dos passageiros. Ali precisa sempre estar desobstruído. Então, vai levar para a galeria traseira. E não é porque tem gente que acredita que é mais seguro lá atrás. Balela, nada a ver. Mas lá você tem um espaço maior também e você consegue lateralizar caso a pessoa esteja inconsciente ou morta, às vezes acontece, mas tem você para declarar morte. Durante o pouso, você tem que lateralizar ela e deixar ela ali atrás, entendeu? E aí, que eu esqueci de falar também com o equipamento terapêutico, tem o cilindro de oxigênio, né, que é utilizado para tratamento terapêutico na maior parte dos casos. E é basicamente isso. Você vai checar sinais vitais, checar a pupila, ver se a pele está vermelha, se apresenta sudorese. Você vai ver hálito, porque às vezes, por exemplo, hálito cetônico é característica de uma crise diabética. Vai ver tremores, se a face está desigual. Você vai verificar força nos braços, se a pessoa ainda apresenta. Então, é uma lista tremenda. Mas você fazendo isso, por exemplo, verificando a respiração pulso, você já consegue fazer isso de bate-pronto. Eu sei que parece um grande número de coisas para serem feitas, mas realmente dá para fazer bem rapidinho. E o mais importante, avisa a pessoa o que está acontecendo. Então, se você vai medir o pulso, pede licença, avisa, olha, eu vou verificar seus sinais vitais aqui rapidinho. Só não avisa da respiração, porque é óbvio que aí ela vai respirar diferente, mas tudo o resto tenta avisar e tenta se comunicar com aquela pessoa a maior parte do tempo possível, porque ela também não sabe o que está acontecendo, e eu duvido que quando ela estava saindo para viajar, ela imaginou que precisaria de atendimento médico a bordo. Bom, estamos respondidos. Então, a próxima é: como é trabalhar todo dia sem saber se você pode sobreviver até o próximo? Nunca me incomodou. Ótimo. Bem simples, nunca me incomodou. Quando o avião chacoalhou, não me incomoda. Gente, é horrível falar isso, mas na turbulência eu até agradeci às vezes, porque eu tava cansada de ficar em pé, eu queria sentar um pouquinho. Então, já que deu a turbulência, eu vou ficar sentada um tempinho, não dá nada não. Ai, a máscara. Teve um dia, gente, que literalmente a gente deu uma descida em emergência. E eu falei, Jesus, agora a máscara cai. Caiu nada, deu tudo certo. Ai, problema não sei aonde. Ai, dá tudo certo. Fique em paz. Ih, perdemos o Léo. Meu celular, a bateria dele tá dando umas falhadas, mas acho que ele ainda tá comigo. Qual que é a sensação de trabalhar voando, dona Agatha? Qual que é o quê? A sensação de trabalhar voando, nossa penúltima. Inicial, muito sono. Eu sentia muito sono quase o tempo todo. Juro por Deus, porque eu sinto sono também em ônibus, em carro. Eu acho que eu só não sinto sono em bikes. Assim, se você me levar numa bike, talvez eu não sinta sono. Fora isso, eu tenho um sono tremendo. Então, eu lembro até hoje, o meu primeiro voo de observação foi durante o dia, mas foi muito longo. Eu sentia sono, nossa, eu queria dormir o tempo todo, principalmente no madrugadão. Eu ficava, e você não pode, né? De jeito nenhum. Você não dorme, minha filha. Você belisca, você dá um murro na sua cara a cada 15 minutos, mas você não dorme. Então, era muito difícil, porque eu ficava, ai, nossa, tava com muito sono. Então, essa é a única sensação que eu realmente tinha. Aí eu olho horrores pra fora, olha meu escritório, a visão do meu escritório. Todo mundo posta isso, né? Eu acho incrível. A visão do meu escritório tá lá, o céu, uma asa. Minha filha, nem vai ver a asa, nem vai ver o céu. Você vai estar tão ocupada fazendo um monte de coisa dentro do avião. O pessoal acha que a gente não faz nada, né? Mas você vai estar tão ocupada fazendo tanta coisa que você não vai olhar. Você vai olhar lá para fora no pouso, na decolagem, vai olhar para fora. Olha, quando o pouso abre a porta, não tem passageiro, você vai lá fora, olha, tá quente aqui, hein? Ó, putz, São Luís bonitão. Fala, ai, a vista do meu escritório. Filha, a vista do seu escritório é 220 cabeças, que você vai estar lá vendo ou de costas ou de frente. É muito, é muito específico, sabe? É sangue no olho, mas fala, eu sentia tremer. Cagava, gente. A realidade é essa, é uma delícia. Você nem vai lembrar que tá no avião. A única coisa que eu senti foi sono. Fora isso, você leva tudo de boa. Não sente nada. Ai, tremeu. Você aprende a andar, você anda com a mãozinha aqui em cima,
Você parece o Batman, tá sempre casado aqui pra cima. Aí você anda com a mãozinha segurando aqui. Mentira, é aqui embaixo, né? Aí segurava aqui nos bens e passava com a mãozinha aqui, ó. Só bem tátil, bem largo. Não tem sensação. Sensação nenhuma, fora o sono. Ótimo, sono então. E agora, bem rapidinho, a última para a gente acabar. O seu trabalho dá alguma vantagem em relação a conhecer outros lugares ou dificilmente quando chega em um lugar você pode sair e conhecer? Poder, minha filha, você pode tudo nessa vida. Tem gente que vai pro Rock in Rio quando pousa no Rio e é época de show. Então, poder, você pode qualquer coisa que você quiser. Você tem ânimo, você vai estar disposto para trabalhar no outro dia, você garante a sua segurança quando você sai, porque ali você está a trabalho. Qualquer passeio que você for fazer, é da sua responsabilidade. Então, você tem que ter 100% de consciência do que você está fazendo. No outro dia, você não pode dormir no seu trabalho, você não pode estar ser inadimplente, você não pode estar desacordado no seu trabalho. Você tem que estar atento, a segurança das pessoas está em jogo, a segurança do avião está em jogo. Então, você garantindo esses tópicos, abraço. Eu conheci várias praias, nossa, restaurantes, horrores. Toda vez que eu me sentia segura, vamos pra piscina do hotel, fiz churrasco, gente, ó, churrasco, a tripulação. Ai, fiquei mais de um dia no Chile, fui para Santiago, fiquei um dia, mais de 24 horas lá no sol, que era raridade. Geralmente você fica 12 horas, quando muito. Mentira, o mínimo é 12 horas, gente. Você ficar 12 horas, é difícil sair. Eu fiquei 24 horas no Chile, conheci montanha, vi neve, fui fazer passeio, vi os negócios que eles fizeram, as excursão, tudo. Gente, dá tempo, se planeja. Eu só não via vinícola, porque eu não podia beber, porque, né, tinha que trabalhar. Mas só. Fora isso, perna pra quem te quer, vai conhecer parque, vi teleférico, vi tudo. Maravilha, ótimo. Legal, Agatha. Então acho que a gente cobriu muito bem vários pontos específicos. Então, alguém que está interessado em entender como é que funciona a carreira, como é que é um pouco do dia a dia, qual que é a sua opinião de alguém que trabalhou um tempo na área, vai estar bem completo. Obrigadão, Agatha, por ter topado participar. Obrigadão, Bino. Obrigadão, pessoal que assistiu ao vivo, o pessoal que está assistindo gravado no YouTube ou no Spotify. E quem sabe a gente não faz a parte 2, porque vocês viram que a Agatha ainda deixava falar, tem mais coisas para falar aí, vão surgir outras perguntas que a gente provavelmente esqueceu. E é Eu bom que falo, aí, desculpa. eu já falei isso, é bom, a galera vai ter clara a profissão, vai conseguir pegar nos detalhes, coisas que se a gente só ficasse falando por cima não ia pegar. Então, Qualquer obrigado, coisa eu Agatha. falo em uma parte 2 falando de história só, porque eu sou cheia de história, adoro contar uma história, gente. Dá pra anotar, né? A gente vai deixar registrado também. Valeu, Obrigada Agatha. por É me isso, receber, foi obrigado a todo maravilhoso, mundo. viu? Espero conseguir contribuir para vocês que estão assistindo em alguma coisa. Tá incrível. Tamo junto, Obrigada, gente. pessoal. Obrigadão. Tchau, Abraço. tchau.